Sejam bem-vindos a mais um podcast dos bastidores. Meu nome é Rodrigo Barros, estamos ao vivo no YouTube. Os bastidores têm oferecimento de Casa do Grão, alimentação saudável é aqui. Krovman. Comércio e serviços. Drogarias Macabu. Entregas rápidas, pediu, chegou. Best Bull Steakhouse, melhor hamburgueria da cidade. Mota e Kiefer, arquitetura. Faculdade Sinsupeg, excelência em educação. Vende óculos. Vem ver o mundo melhor com a Vende Óculos. Actros. O melhor, para os melhores. Orama Refrigerações. Ar puro e conforto ao seu alcance. Start Comercial. Transporte, locação e serviços. Legaliza Reurb. Regularização fundiária urbana. Tenha a escritura do seu imóvel. Você? Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast dos bastidores. Meu nome é Rodrigo Barros, estamos ao vivo no YouTube. O chat está aberto. Participem, por favor. E hoje a participação de vocês é importante. Tire suas dúvidas em relação a Enel, como a gente pode, não é se vingar, não, correr atrás do nosso prejuízo em relação a essa péssima prestadora de serviço no estado do Rio de Janeiro, principalmente Casimiro de Abreu. Hoje é terça-feira, 18 de novembro de 2025. No dia 20 de novembro, quem estará aqui com a gente, Marcelo Salviano, coordenador da Defesa Civil do município de Casimiro de Abreu, vai contar um pouco sobre o trabalho dele e de sua equipe. No dia 27 de novembro, o ex-vereador Carvalhão, de Rio das Ostras, vai estar aqui com a gente também falando sobre seu trabalho. No dia 4 de dezembro, Tiago Moura, secretário de Turismo de Araruama. E em dezembro também, estou fechando a data aqui, com o Johnny Michael, ele é prefeito de Friburgo, vai estar falando sobre o seu trabalho desse município lindo que tem ali na Serra. Em dezembro também, não esqueça a live de Natal. Tá uma briga aí, não sabe se vai ser Ramon, se vai ser André Vieira Imóveis, mas com certeza vai ter dinheiro para vocês nessa live de Natal. E depois os bastidores entram de férias, a gente só volta em fevereiro. Podemos começar, Bertolli? Hoje de frente comigo aqui, Leonardo Ferreira Pina, tem 24 anos, é cristão, nasceu no antigo Hospital Nogueira de Souza, em Casimiro de Abreu, estudou no Anexo e na Escola Pastor Luiz Laurentino e no CIEP, todos da rede pública municipal. Em 2017, iniciou o ensino médio no IFE, graduou-se em Direito pela UF, atuou durante 3 anos como estagiário no Juizado Civil, Juizado de Pequenas Causas e no Ministério Público da cidade. É servidor federal da UFRJ, desculpa, e advogado. Atualmente, atua principalmente na área do direito do consumidor e direito civil. Do outro lado, Jonathan Gomes Cordeiro, 25 anos, advogado natural de Belfor Roxo, vive em Casimiro de Abreu desde os 12 anos, formou-se em Direito pelo NESA de Macaé e construiu sua trajetória profissional profissional atuando como garçom e vendedor antes de ingressar na advocacia. Trabalhou como advogado associado no escritório do Dr. Alain Macabu, que é um berço, né, para um monte de advogado, e hoje integra a comissão do Tribunal de Júri da 52ª Subseção de Rio das Ostras. Cristão, atua principalmente nas áreas do direito criminal, civil e do consumidor. Sócios, como escritório localizado em frente ao Fórum de Casimiro de Abreu, atuam em ações de responsabilização de concessionárias por falhas na prestação de serviços, especialmente em áreas rurais. Além disso, exercem ampla atuação nas áreas de direito criminal, civil, trabalhista e previdenciário, oferecendo suporte jurídico completo. Hoje, eles lançam aqui no podcast Os Bastidores uma cartilha Luz para Todos, que pode ser acessada no link da bio dos entrevistados, que eu vou passar para vocês, e também nos stories a partir de amanhã na página Os Bastidores. Senhores, boa noite. Doutores, boa noite. Sejam muito bem-vindos aos Bastidores. Boa noite, Rodrigo. Queria te agradecer pelo convite, agradecer por esse projeto que você tem idealizado aqui na cidade, agradecer ao professor, o Dr. Jonathan pela parceria de sempre. É um amigo, mas é também um grande parceiro de trabalho. E agradecer a todos os telespectadores, todos aqueles que estão nos dando a oportunidade de trazer um pouco de informações para quem tem muito sofrido com a falta de energia na cidade. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a toda a população casimirense. Gostaria de agradecer mais uma vez também a oportunidade por estar aqui trazendo informação de qualidade para a população, que sabemos que está enfrentando graves prejuízos com essa relação concessionária Enel e
consumidor e espero trazer aqui boas informações para que todos possamos sair com um bom conhecimento sobre o direito do consumidor. Beleza, vamos dar uma olhada na página dos doutores aqui, por favor, Bertolli. Quem tem primeiro aí? Leonardo Leonardo F. Pina, é isso? Isso. Ponto ADV, advogados. Tá aí, tá. Quem quiser entrar em contato, só entrar, clicar ali. Tem contato? Ele tem, né? Enviar mensagem pro doutor, só buscar por aí na página do Instagram dele. E a próxima, adv.jonathan Cordeiro. Tá ali também. Qualquer coisa é só entrar em contato com o Dr. Jonathan na página dele do Instagram. Vamos começar? O assunto é relevante, muito importante, preocupante, que tem irritado muitas pessoas na cidade, inclusive a mim. Essa semana eu fiz um vídeo reclamando, é o momento de extravasar, porque a gente não se sente coberto pelas autoridades do município, não se sente seguro pelo serviço prestado pela Enel, se sente realmente esquecido e a gente paga a conta, e muito cara. Sim. Bandeira vermelha, azul, roxa. O que aparece a gente paga sem reclamar. Se o sujeito atrasa, uma semana, não sei quanto tempo depois, já corta a luz, Sim. que é um absurdo também. Vamos começar falando sobre os direitos do consumidor. Não sei quem pode responder primeiro, para começar do zero. O que é exatamente o direito do consumidor e aonde a energia elétrica entra nisso? Bom, Rodrigo, quando se trata de direito do consumidor, é uma lei que ela foi instituída num período muito conturbado do país, inclusive no ano de 1990, que poucas pessoas vão lembrar, inclusive eu não era nascido na época, mas quem viveu sabe que foi uma época onde a inflação ela superava da seguinte forma: de manhã era um preço, de noite já era outro. E aí o direito do consumidor ele entrou justamente a lei para poder proteger, né, o cidadão das barbáries que estavam acontecendo por conta do mercado. E nesses anos de evolução, o direito do consumidor abrangiu, também trouxe os serviços, como concessionárias de energia, como produtores, para que pudesse não trazer nenhum tipo de prejuízo ao consumidor. E aí, quando nós olhamos hoje para energia, para a Enel, propriamente dito, que eu acho que vai ser o ponto principal, vai ser a principal que nós vamos atacar aqui nessa noite de forma mais contundente, ela presta um serviço para a sociedade. Que serviço é esse? Nós vamos chamar de um serviço essencial, que é a energia. E no momento que essa prestação de serviços ela não é de acordo com aquilo que o Código do Consumidor determina, que é uma prestação de serviço de qualidade, ela automaticamente, a lei passa a proteger o consumidor contra esse tipo de situação e coloca em xeque justamente qual que é a autonomia que a concessionária tem para poder determinar se o serviço dela é bom ou ruim. Então, para que isso seja bem determinado, a lei do consumidor ela estabelece parâmetros e por isso ela é muito importante para nos proteger e proteger também aqueles que precisam da energia no todo, né? Complementando a fala do Dr. Jonatas, Rodrigo, a Constituição de 88 ela foi pioneira em prever que, logo após ela, uma lei infraconstitucional, que é a lei, o Código de 8.078. Defesa do Consumidor, que deveria ser editado, porque para equiparar a situação do consumidor, porque o consumidor, né, em uma relação de mercado, geralmente ele está numa posição inferior, né, então ele não pode ficar refém do fornecedor, né, então o Código de Defesa do Consumidor vem para isso, para Atua nesse equiparar a sentido. situação, exatamente. E equipara? Tenta-se, né? Entende-se. Por que a energia é considerada um serviço essencial e o que a lei diz sobre isso? Bom, a energia é considerada um serviço essencial e até complementando justamente a pergunta anterior também, né? O CDC, né, ele tem essa tentativa de equiparar e aí a prestação CDC, de desculpa. CDC é o Código de Código de Direito Defesa do a gente Consumidor. É, resume como CDC. porque às vezes a gente tem que falar com linguagem bem clara, porque tem muita gente que Não, está perfeito, escutando a perfeito. gente que não está entendendo. E aí o que acontece? A gente também tem aquele costume de entender que o CDC coloca, o Código de Direito do Consumidor coloca o consumidor em posição de inimigo da pessoa que presta o serviço. Hum. Nesse momento, nós estamos observando que, por exemplo, a Enel é um grande exemplo de que a falha na prestação de serviço ela não prejudica somente o pequeno consumidor. verdade. Eu, você, nós que somos moradores de uma casa. Mas, por exemplo, um empresário que possui uma indústria. Se a energia falha naquela indústria, se a energia falha naquele supermercado, o empresário ele é automaticamente afetado. Então, ou seja, no momento que nós temos uma lei como o Código de Direito do Consumidor, nós estamos simplesmente tentando equiparar, nós estamos tentando proteger direitos que são considerados essenciais, inclusive nesse caso, que é a energia elétrica. Sim. Um momento conversando com a cliente, eu salientei isso para ela, ela é uma empresária, e eu disse que o CDC ele não vem para prejudicar o empresário, o comerciante, né? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo,
né? Uma sociedade capitalista de consumo. E o empresário que fornece, que presta serviços, embora ele esteja, né, na posição de fornecedor, ele também é consumidor. Ele precisa usar serviço de concessionária de água, de energia. Então, ele também é protegido pelo que o CDC disciplina. Perfeito. O consumidor precisa aprovar, quando queima a luz da minha casa, o consumidor precisa aprovar a culpa da concessionária da Enel? Como é que funciona essa responsabilidade? Bom, essa questão é interessante porque a lei ela vai dizer que a responsabilização, da concessionária, ela é objetiva. Ou seja, faltou luz, então teoricamente eu não preciso provar. Na prática, o que que nós observamos, ô Rodrigo, e a gente orienta muito os nossos clientes, é que, poxa, faltou luz na sua casa? Produza provas. Eh, e aí entra aquela linha tênue, eu já falei isso até no meu perfil do Instagram, que existe uma linha muito tênue entre o que é ter razão e o que é você ter direito. Razão, qualquer um pode ter. Eu posso me achar na razão, poxa, faltou luz na minha casa uma, 2 vezes, obviamente eu me acho na razão que a concessionária está prestando um péssimo serviço. Mas como é que eu provo isso dentro da esfera judicial? E por que que isso é importante? Porque quem está julgando do outro lado, ele precisa ter uma visão do que realmente está acontecendo. Então, suponhamos, faltou luz na minha casa, opa, vou fazer o seguinte, vou gerar um protocolo. Beleza, faltou a segunda Gerar um vez? protocolo, você diz, é ligar lá para o telefone da AMP, passar o Isso. número do consumidor e Isso, pegar o nós vamos chegar nesse ponto para especificar mais como é lá que na faz frente. essa produção de provas, mas, tecnicamente seria isso, ou uma ligação, ou abre no aplicativo que tem da própria Enel, gere esse protocolo. Faltou a segunda vez? Segundo protocolo. Faltou a terceira vez? Terceiro protocolo. Isso vai trazendo robustez para mostrar que não existe somente uma queda de uma vez ou outra, porque, o doutor vai poder explicar melhor também, com relação ao mero aborrecimento. Os tribunais hoje, eles têm aplicado um entendimento em muitas demandas do mero aborrecimento, que é justamente a diferença entre o que é um dano moral, efetivamente, e o que é um mero aborrecimento. Ou seja, faltou luz na minha casa 2 minutos. Isso é dano moral? Isso gera algum dano na minha vida? Não, Não. é um baita de um aborrecimento. Pra gente é um baita do aborrecimento, mas para os tribunais eles entendem o que é o quê? É um mero aborrecimento. E aí muitas vezes a gente se depara Não com isso. caberia dano moral. Nesse caso, não caberia dano moral. Mero aborrecimento é um desgaste do dia a dia. Isso acontece. Então, nós, como advogados, como a gente instrui o nosso cliente, a gente fala o seguinte: olha, produza provas. Porque aí você ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. Você prova para o juiz o seguinte: olha, doutor, aqui eu tenho Vários meros aborrecimentos que eu estou vários. tendo ao longo do dia, da semana. Exatamente, do mês. Aí você consegue deixar bem claro que ali existe um dano moral, existe um dano que está realmente afetando a sua vida. Nós vamos chegar na produção de prova, doutor. Não, então, Rodrigo, Puxa mais um pouquinho o microfone claro. para você. O que o Dr. Jonathan salientou aqui é de extrema importância porque a ideia do Código de Defesa do Consumidor, com todos os direitos ali preconizados, não é criar, né, uma cultura de litigância, né, que todo e Perfeito, qualquer mau serviço perfeito, prestado, qualquer mínimo problema do dia a dia seja levado ao judiciário, seja levado às perfeito. instâncias administrativas. A ideia ali é que quando algo grave, aquilo que realmente afete, o direito da pessoa, isso seja indenizável. Agora, o judiciário, né, ao ver diversas Diverso. demandas, em que eram mínimos problemas, uma falta de energia de 2, 10 Você minutos, falou 30 pode ser minutos, litigância de má fé também, você disse. não é uma litigância de má-fé, mas também não caracteriza o dano moral. A justiça costuma chamar isso de mero aborrecimento. É, claro que você teve uma situação chata, uma situação desgastante, mas não gera um dano moral, né? Você não faz. Mas qual é a medida, doutor? Porque é uma vez por dia, 3 vezes por dia. Quando eu me irritar, porque eu já me irritei essa semana, publiquei um vídeo, é, quem é que vai mencionar isso? Porque eu me irrito, não me irrito facilmente, mas me irrito quando a luz pisca 3 vezes, 4, 5, 6 vezes por dia, falta 2 horas, depois volta meia hora. Quem vai mencionar isso? Quem vai dimensionar esse meu Hum, mero aborrecimento? Rodrigo, Depende da produção da minha prova? Então, Rodrigo, essa dúvida, acho que toda a classe dos advogados tem essa dúvida. É algo que a lei ela é omissa quanto a isso, né? Não existe um cálculo, não existe um método, uma doutrina que explique como chegar nesse valor, né? Tantos reais, tantos. E aí a gente faz, geralmente, a gente conversando com o doutor Jonathan, a gente estava até analisando essa questão do dano material, que é quando você tem uma perda de um insumo, um produto, e quando você tem o dano moral, né? O dano material, ele necessita do conteúdo probatório mais robusto. É quando você perde uma mercadoria, você precisa da nota fiscal, tudo mais, né? Só que existem casos em que a pessoa perde aquele material, mas ela não tem nota fiscal, às vezes é uma pessoa simples, né? O Hum. homem comum que a gente chama. Mas
A imagem daquela perda, embora você não consiga o dano material, né, que é comprovado com documentos, notas fiscais, você consegue o dano moral com imagens, vídeos daquela perda que você teve, entendeu? Então, o dano moral, respondendo objetivamente a sua pergunta, ele fica discricionário, vamos assim dizer, do magistrado ou da magistrada. Ele vai analisar a Se ele situação. acordar bem, ajuda. Se não acordar bem, piora. Assim, eles adotam geralmente um método próprio, né? Aí na sentença tudo isso tem que ser fundamentado, né? Uhum. Toda decisão, todo A direito lei não é específica em não é relação a específica, isso. mas o magistrado ou a magistrada ele tem o dever de fundamentar o porquê que ele chegou naquele valor, né? E geralmente os juízes explicam ali, considerando o tempo de energia, falta de energia, ele reduz ou aumenta o Eu valor. vou, eu vou chegar na produção de provas já já. Uhum, Na prática, quando é que a gente fala na prática, quando a gente fala em consumidor e fornecedor, nesse tema relacionado à energia, quem é responsável pelo quê? uhum, Muito bem, o consumidor, ele é a pessoa responsável justamente por receber o serviço Uhum. ou o produto. E O pagar, né? consumidor e pagar esse produto, né, esse serviço. É aquela situação, nós somos seres contratuais. Todo dia nós firmamos um contrato. Eu abro hoje o Mercado Livre, preciso comprar esse copo d'água. Eu abro o Mercado Livre e compro um copo d'água. Qual é a minha intenção como consumidor? Eu quero esse copo d'água. É o querer. É como o doutor mesmo falou, é a sociedade do consumo. Qual é que é a função de quem está do outro lado? Fornecer o que eu pedi na melhor condição possível, na melhor velocidade possível. Eu quero do jeito que eu Ou pedi, dentro dos termos contratuais. dentro dos termos contratuais, tudo isso, né? E aí, claro, como nós estamos numa sociedade de consumo, existem as competições, né? E essas competições têm que ser leais, têm que ser competições certas, onde assim, cada um oferece uma qualidade, um produto. Então, esse copo de vidro, em outra loja, vai ser um copo de vidro azul e assim por diante. Então, qual que é a função de ambos os lados? Respeito mútuo, eu acho que é o trabalho principal, e o respeito contratual, mas quem está do lado de cá, como consumidor, ele quer receber um produto de qualidade, um serviço de qualidade, e quem está lá tem o dever de cumprir um serviço de qualidade e fornecer um produto de qualidade. Rodrigo, também me veio à memória nessa questão do quanto indenizatório, né? Quanto você vai receber de indenização por dano moral? Uma das teorias que são mais elevadas assim, em consideração é a do desvio produtivo, né? E ela é muito boa para ser utilizada, como, por exemplo, com protocolos. Quantas vezes você teve que retirar o seu tempo produtivo, né, laborando, empreendendo, enfim, cuidando do seu comércio para ligar para a Enel, ligar para a concessionária de água, ligar para o Por exemplo, eu estou fornecedor. aqui trabalhando com vocês agora, não tem gerador, cai a luz. Eu trabalho minha produção. Sim, Perfeito? E isso exatamente. serviria já como uma prova Sim, Sim, sim. é, para pedir. exatamente. Não é um mero aborrecimento, é um puta de um Sim, aborrecimento que está sim, me atrapalhando sim. ganhar meu dinheiro, Sim, entendeu? mas assim, é de suma importância que o advogado, com as provas trazidas pelo cliente, ele demonstre para o magistrado que ele precisa também ver, né, o período, o quanto você sofreu Prejudicado. foi prejudicado, houve o desvio produtivo, que é essa teoria que eu mencionei para você, entendeu? E até, doutor, complementando, tem muitas pessoas que vão no nosso escritório, inclusive, chega, doutor, poxa, aconteceu, como você mesmo disse, poxa, caiu a luz lá em casa ontem. Ou então tá caindo a luz um mês inteiro. Tá bom, qual que é o protocolo que você tem? Poxa, doutor, não fiz protocolo. Então fica a sua palavra contra a da Enel. E a gente estava conversando uma coisa antes de começar o podcast, no nosso escritório hoje, que é interessante. No direito do consumidor, para quem está em casa, para você entender, existe uma coisa chamada inversão do ônus da prova. Ou seja, eu entro com o direito, eu entro com o meu pedido. Quando eu entro com o meu pedido, teoricamente, pela lei, eu peço esse ônus da prova para que a outra parte, o fornecedor, a empresa, prove que eu estou errado. Então, ou seja, quando eu entro com o pedido, teoricamente, eu tenho que provar que eu estou certo e a empresa está errada. É a No, inversão do ônus da prova. no direito do Mas, consumidor, não. É o contrário. Eles têm que provar que eu estou errado e que eles estão certos. Isso geralmente é para proteger o consumidor, porque nós não temos justamente esse poder de produzir prova, de ter mecanismos. Por exemplo, a Enel. Faltou luz. Quem que vai ter melhor produção de prova? Nós ou a Enel? A Enel, porque ela tem um sistema que coloca lá quantas vezes caiu, qual a data que caiu, quanto tempo ficou. Só que na prática, a gente comentou bastante sobre isso, que é interessante você produzir a prova, porque se você abre oportunidades para que a empresa, eu não estou falando só da Enel, mas qualquer outro tipo de empresa, ela venha fornecer a prova, ela vai trazer a prova que ela quiser.
E isso Geralmente é aquela cartinha assim: "Não, nunca houve queda de energia". excelente, excelente. Essa é a questão. Então é uma questão de dividir. Poxa, tudo bem, eu tô muito aborrecido, não tô gostando do serviço. Eu tenho que dividir o meu lado humano do meu lado técnico. E por isso que serve o advogado, né? Sim. Para separar a defensoria pública, para separar esse lado. Poxa, isso aqui é razão, isso aqui é direito. É muito importante, Rodrigo, o que é feito aqui em Casimiro, né? A gente vê com muita tristeza os vídeos dos comerciantes, vimos o seu vídeo, foi a forma como nós entramos em contato, conseguimos conversar sobre essa possibilidade, mas essa é uma parte política, uma parte de ativismo contra esse mau serviço prestado, só que a reparação, né, você postar um vídeo na rede social e tudo mais, demonstrar indignação é importante, mas não traz a reparação, né? A Uhum. reparação vem, né, dos meios que nós mencionamos aqui, que é entrar em contato, é informar a empresa, e se ela não atender como ela deve atender, aí sim ela deve ser, Por exemplo, eu tenho minha mãe mora ali no Floresta 1. Ela ligou para a Enel 15 vezes durante o dia, a energia não voltou. Ligou de manhã, ligou na hora do almoço, tarde. Esses protocolos serviriam sim, para que encaminhasse um advogado entrando administrativamente ou Perfeito. judicialmente, que a gente vai conversar sobre isso uhum, também. Isso serviria. O Com certeza. protocolo é a coisa. Isso é o ponto Não principal. só o protocolo, como também, por exemplo, a demonstração das ligações dela. Ah, ela tem o número de telefone, a hora que foi feita a ligação, faz um print, que a gente chama hoje, né? Faz o print, poxa, ligou 3, 4, 5, 6, 10 vezes no dia para N. Serve como prova. Tá mostrando que tentou. Uma outra coisa interessante também é com relação ao desvio produtivo. O que é isso? Poxa, eu liguei para N, eu fiquei 30 minutos no telefone. Você vai mostrar que você ficou 30 minutos no telefone desviando o tempo do seu dia, do seu trabalho. Entra também como majoração, para que o magistrado ele possa avaliar qual foi o dano efetivo que você teve. Poxa, fiquei 30 minutos no telefone, fiquei uhum. 15 minutos, fiquei 1 hora, não foi resolvido o meu problema. Isso entra como majoração, como avaliação de um dano moral. Você falou agora há pouco sobre respeito. Você se sente respeitado pela Enel? Não, com certeza que não. Eu sou, como eu disse, eu sou morador aqui desde os 12 anos de idade, e desde que eu me entendo como morador de Casimiro, nós somos totalmente respeitados com relação às quedas de energia. Inclusive, isso foi um dos fatores que nos incentivam hoje a trabalhar justamente com proteção do direito do consumidor, principalmente contra a concessionária de energia, não só a Enel, mas qualquer outra concessionária de energia que venha defraudar o consumidor nesse sentido. Inclusive, eu sou da área rural de Casimiro de Abreu. O nosso maior acervo, né, é de clientes de área rural, justamente áreas remotas, Serra, Sebastião Lan, que é onde eu resido, justamente Lá ali é pior ainda, né? sim, porque a gente sente na pele a situação, né, prejudica todos, né. Muita gente acha que a queda de energia é normal. Ah, caiu hoje, caiu um pouquinho. Aqui, Casimiro é normal, pisca 3 vezes, Sim. fica meia hora, depois volta. Isso vai, isso vai passando do limite do aceitável, para a gente até chegar naquela Valoração da valoração prova. Uhum. da nossa intensidade de ódio em relação a essa empresa que presta esse péssimo serviço. Isso procede ou é violação de direito? Essa energia ficar caindo toda hora? Violação Ou se de eu vou ter que ficar com o celular na lâmpada toda hora que cai, eu tenho que filmar, meu relógio não marca, aí eu tenho que ligar para a Enel para lá para pedir esse gráfico para saber se caiu ou se não caiu. Eles sempre mandam uma cartinha para a gente dizendo que não caiu. É ou não é violação do direito do consumidor? Rodrigo, é uma questão tão assim, complicada, que virou cultura. Você mesmo falou. Uhum. Hoje É normal. é normal cair energia. É normal. Então, para a gente se tornou uma cultura, ou seja, é violação de direito? Claro, 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 claro. A pergunta que fica é: quais as medidas que eu posso tomar? E aí entra uma questão do coletivo, eu tenho a sociedade como um todo, e o que a sociedade pode fazer para resolver o problema. E aí é uma situação que envolve mais, é uma situação mais política, Política, né? e entra também a parte do individual. Como é que eu posso me beneficiar com isso? E no sentido não de se beneficiar de eu vou entrar na justiça e vou ficar rico com a justiça, Não, porque tem um dano reparado. é o dano reparado. Já como é que eu vou me beneficiar em ter meu dano reparado? Então, eh, hoje, tá, nós temos visto, pelo menos eu e o doutor Leonardo, temos atuado nessas causas, temos visto que, de fato, a justiça tem sido efetiva nos casos individuais, onde justamente a pessoa teve o seu dano, ela produziu aquela prova e ela conseguiu ter parte do dano. Não vou falar que teve o dano completo, porque muitas vezes tem um poste que está caído, a gente tem que lutar para aquele poste, tem que lutar para resolver, mas pelo menos parte daquele dano a gente tem conseguido, em diversos casos, a resolução. Ah, Jonathan, mas aí quanto tempo que demora? Quanto tempo que eu tenho que esperar? E aí, como eu falo, cultura. Hoje criou-se a cultura, primeiro, do é normal.
cair energia. Casimiro de Abreu é normal não ter energia, isso é um absurdo, nós temos que lutar contra isso. Segundo, se eu entrar na justiça, eu não vou ganhar nada, eu não vou conseguir. Então, eu acho que é interessante a gente ter, Além inclusive. dos custos, né? Sim, a gente ter essa conversa, e vamos chegar nessa parte dos custos, que poucas pessoas também sabem, que é o seguinte: primeiro temos que recriar a cultura de que não é normal ter queda de energia, é violação de direito, e segundo, que nós temos sim direitos e precisamos lutar por eles. Como vamos fazer isso? A gente vai conversar isso aí durante o podcast para E poder ensinar. Rodrigo, nessa previsão constitucional do Código de Defesa do Consumidor, né, logo depois nós tivemos a lei dos juizados, né? Por isso que eu coloquei, né, cheguei a trabalhar no juizado de pequenas causas, antigamente chamado, que é justamente ele, 90%, né, doutor, Sim? das ações de consumo contra a Enel, contra a concessionária de água, tem Barra de São João tem muito problema com as águas do Rio, por exemplo, Uhum. né? Barra já tem um problema diferente, é com águas do Rio. É, esse juizado, ele foi feito justamente para esse tipo de causa, e 90% tramita lá. E as ações nesses juizados, elas não passam naqueles processos famosos de 5 anos, 6 anos tramitando. Elas são ações rápidas. Inclusive, Casimiro de Abreu, se você visitar o juizado de Casimiro de Abreu, presta um serviço excelente. Eles têm até uma placa de um dos mais sérios do estado, né? Então, assim, a sua demanda pode ser resolvida em questão de meses, né? Silva Jardim e outras comarcas que nós atuamos, mas Casimiro se É destaca. rápido. É só Muito esclarecendo, né, rápido. essa questão que o doutor falou, como a gente tinha falado. 5 anos demora uma ação. E aí todo mundo tem essa questão do senso comum de que se eu entrar com uma ação vai demorar 3 anos. Aí entra aquela compensação, né? Será que compensa? Poxa, fiquei sem luz aí, vamos botar no todo aí no ano, 15 dias sem luz. Fiquei sem luz aí no todo, sei lá, 1 mês. Será que compensa em esperar 5 anos? E foi o que o doutor falou, às vezes demora meses para entrar. Porque não estamos falando do juízo comum, né? É no juizado especial civil. E aí tem uma regra diferente, é uma celeridade diferente e é gratuito. Ou seja, eu não preciso pagar para ingressar com a ação. Eu posso ingressar com a ação e não preciso pagar porque são, como muitas pessoas conhecem, é o juizado de pequenas causas, né? E acaba que gera essa facilidade para que o consumidor, o cidadão, consiga ir atrás Mas eu no do juizado de ressarcimento. pequenas causas, eu produzo minhas provas, vou lá, marco a audiência e vai sentar um representante da Enel de um lado e eu do outro e um conciliador no caso. Você já fez isso? Sim, o Sim. que acontece, é até uma diferenciação aqui em Casimiro de Abreu, geralmente existe uma ausência de conciliador na comarca de Casimiro. Então aqui geralmente já vai direto para a sentença. Na cidade de Rio das Ostras, por exemplo, onde eu estou residindo no momento, lá tem a conciliação. É designada uma audiência de Sentamos à mesa e conciliação. resolvemos ali. Isso aí. Se a empresa trouxer uma proposta, sim. Se não, vai direto para a sentença também e o juiz decide. Em Casimiro, direto para o juiz. Meramente procedimento, né, documental. Não tem Não tem audiência realmente de Isso. conciliação. Rodrigo, e frise também, a gente, como você sabe, nós lembramos aqui, o caráter dessa entrevista é educativo, né, de Uhum. instrução. E, inclusive, o juizado, você não precisa de um advogado, né? Não é Uhum. um marketing para, né? Sim. Inclusive, a gente, pela ética, a gente tem que informar isso, né? Sim. Que não é preciso advogado, né? A pessoa pode ir diretamente no balcão de qualquer juizado, de qualquer cidade, de qualquer comarca, e haverá um servidor designado que pode fazer a petição, né? Não é necessária a figura do advogado. Perfeito. Só acima de determinado valor, quando envolve um valor muito acima do limite do juizado, acima de Tem que 40 salários, constituir um advogado. aí tem que constituir advogado. Mas 90% das ações não é obrigatório. É Sim. claro que a gente valoriza e acha que é importante Sim. sempre se ter um advogado para instruir, mas não é obrigatório. Então, quando eu convidei vocês aqui, foi justamente para esclarecer esse momento que nós estamos conversando aqui agora. Eu sei do meu problema, eu sei que eu tenho problema, eu sei que eu estou tendo meu direito violado. Quais são os passos que eu preciso dar, mesmo sem a ajuda de advogados, para estar tendo o meu bem ressarcido? Por exemplo, qual o primeiro passo quando a luz queima na minha casa? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar, é o protocolo, eu tenho que filmar, eu tenho que chamar o vizinho como testemunha. Qual é a primeira coisa que se deve fazer quando a luz vem piscando com frequência e você se sente lesado e não é um mero aborrecimento? Sim. Rodrigo, o doutor Jonatas falou aqui brilhantemente, e existe uma diferença entre você ter razão e você ter direito. Nós sabemos de toda a situação, todo mundo conhece a forma como a luz é fornecida aqui em Casimiro de Abreu, mas você precisa ter direito. Né? O seu direito precisa ser palpável, até mesmo para facilitar o trabalho das autoridades que vão atuar no seu caso. Né? O magistrado ele precisa também do mínimo probatório. Isso é muito falado em muitas sentenças de improcedência, que a pessoa não produziu o mínimo de provas possíveis, né? Ela só informou que faltou energia, mas quando?
Você entrou em contato? Você tem protocolos? Quanto mais protocolos, quanto mais, né, palpáveis as provas que você traz, que veem que você teve desvio produtivo, que você teve dispor do seu tempo para fazer reclamações, isso faz com que, né, o magistrado ele consiga fundamentar Entenda, seu vislumbre a entendimento. situação que você está Sim, passando naquele momento. Perfeito. E aí, o que a gente recomenda de cara? Você que está assistindo o podcast, que tem acesso ao celular, que tem acesso à rede social, primeira coisa, baixa o aplicativo da Enel. É importante você ter o aplicativo porque facilita. No aplicativo você vai entrar e você vai ter que ter o número do cliente, que geralmente fica na parte de cima do lado direito da conta de luz. Você vai pegar esse número, vai colocar no aplicativo e quando faltar energia, primeira coisa, você vai abrir uma reclamação no aplicativo da Enel e vai colocar a hora que caiu, a data, vai estar tudo lá especificado. Para quem tem um aplicativo é mais fácil. Caiu 3 vezes no dia, são 3 protocolos. Ali você já vai gerar um protocolo. Esse protocolo, e a gente fala muito disso na questão da ação contra a Enel, o protocolo é o coração da ação. Porque o protocolo ele mostra que você realmente foi atrás. Outra questão que o magistrado ele avalia muito é: você tentou de forma extrajudicial ou você só quer judicializar? O que o doutor falou. A lei, o direito do consumidor, ela não é feita para que, agora eu posso judicializar o que eu quiser. Extrajudicial, qual seria o caminho? A conciliação? seria justamente os meios administrativos seriam justamente isso, os canais. Desculpa te cortar, Não, fica mas tranquilo, faz pode parte responder, do. doutor. Sim. São os canais da própria Enel, né? Até por questão de boa fé, Rodrigo. Você tem que informar a prestadora. Ela tem também, nós temos também essa boa fé com a empresa, de informá-la que há falta de energia para que ela possa Mas você resolver tem a 15 problemática. protocolos, doutor Leonardo. Informa, 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 informa. Não Sim. resolveu, aí você guarda os protocolos Aí quando e chega nesse continua sem estado, luz. aí é necessária A litigar, a judicialização. judicialização. Aí não tem o que fazer. Qual é o primeiro passo? Eu vou procurar a Enel. Fiz ali, por exemplo, queimou um aparelho na minha casa, uma geladeira. Eu tenho que procurar a Enel, gerar esse protocolo e tentar fazer o requerimento para que eles estornem o valor para mim. Eles geralmente dão um prazo, né, para que faça isso. Não fez, então a gente consegue ali, a partir disso, procura um advogado, procura um Mas toda escritório, vez que procura queimar a um aparelho, defensoria. doutor Jonathan, tem que levar 2 orçamentos, não é nada disso? A justiça não prescinde disso também, Rodrigo. Quando nós vamos entrar com uma ação para restituir um dano. Doutor Leonardo, deixa eu só cortar, vamos ser bem simples, bem didático, para todo mundo entender. Eu estou aqui no computador, queimou meu computador. Deu uma queda de luz, ou energia alta ou baixa, não sei, queimou meu computador. Eu não tenho mais a nota fiscal dele, que tem muito tempo que eu comprei. Aí eu vou pegar o quê? Vou lá, levo na manutenção, peço para o cara fazer um orçamento e vou lá na AMPA com essa nota fiscal e entrego lá e abro uma ocorrência, é isso? Sim, Sim. eles têm esse meio administrativo de reparação. Com o tempo, foram surgindo muitas causas contra a empresa, eles criaram internamente esse programa de restituir alguns valores. É claro que existem valores que eles não vão restituir, porque por ser um meio administrativo, eles vão fazer um juízo de conveniência, vão analisar se aquilo ali vale a pena pagar aquela reparação. Às vezes é uma reparação de alto valor, Sim. né? Mas a maioria dos reparos de pequeno valor, né? O orçamento vem com, no caso, com conserto, né? O valor do reparo. Uhum. Eles costumam ressarcir. Eu não preciso levar, mas se for muito caro, eu não preciso levar 3 orçamentos, por exemplo, eu levei lá, custou 200, 500 reais. Ah, mas se for 5.000 reais para consertar? O meio administrativo você vai apresentar. Agora, em muitos casos em que o valor é muito alto, eles realmente não ressarcem, aí é preciso Judicializar. judicializar, infelizmente. Ô, Rodrigo, uma coisa que tem que ser entendida é o Só um seguinte. instantinho, troca o papel, bota o microfone mais na sua frente, por favor, que eu tô sentindo sua voz tá vindo muito. Isso aí. Isso pode deixar o papel um pouquinho do lado. Obrigado, doutor. O que Desculpa, doutor. acontece? Não, tranquilo. O que acontece é o seguinte: eu tenho o direito de entrar com a ação quando eu quiser. Ah, Jonathan, queimou, como você falou, queimou meu notebook e eu vi que o orçamento ficou, sei lá, em R$ 4.000. Eu não quero perder tempo tendo que ir na Enel para poder fazer essa. Posso entrar direto com ação judicial? Pode. Certo? Pode. Eu vou provar. Ah, o magistrado vai me dar o valor que eu quero? Aí é uma dúvida que todo Não mundo é o tem. valor que você quer, é o valor real, por exemplo. Fui lá consertar, saiu 4.000 reais. Sim, Aí o sim. magistrado, o doutor Rafael vai olhar, não, acho que não vale 4.000. Entra o ponto seguinte: nós vamos Doutor produzir Rafael, que eu prova. digo que é porque é o juiz daqui, tá? Sim, Pelo sim, amor de Deus. sim, Não. o magistrado da comarca. O que nós vamos fazer uma avaliação é o seguinte: beleza, queimou meu notebook. Não tenho nota fiscal, mas, poxa, fui lá e fiz um orçamento que foi para consertar. Também tem um protocolo que naquele dia, naquele horário, foi uma queda de energia. Opa, eu já tenho aqui um nexo causal de que naquele dia, naquele horário, Tem uma- fez aquela queda de energia, meu produto queimou.
Ah, eu vou apresentar isso para o magistrado vai abrir o contraditório para outra parte, que é a Enel. A Enel vai ter que vir provar que não foi aquilo que Eu aconteceu. comprovo a queda de energia através do meu protocolo. Sim, sim, através do seu Então, o protocolo. protocolo é a coisa mais importante Mais que o importante. consumidor pode ter. É o coração do processo nesse tipo de caso, é o Aí protocolo. já junto com o orçamento do meu Aí, computador, beleza. Porque o protocolo é o quê? Prova que caiu a luz. Para que serve o valor? Para mostrar qual o prejuízo que você teve. já E juntou. já juntou os dois, beleza, eu tenho um nexo causal aqui. Aí a empresa vai ter que falar a parte dela. Fala o que eles quiserem e no final o magistrado fala, não, realmente, se assiste razão ou não assiste razão. E aí vai depender caso a caso. Certo? E, Rodrigo, nós, né, salientamos aqui essa importância dos meios administrativos, consumidor.gov, Reclame Aqui. Já resolvi várias demandas pessoais no Reclame Aqui, né? Porque a empresa, ela tem um ranking. Então, quanto mais reclamações não resolvidas, porque o consumidor tem que dar como resolvido lá, ela cai naquele ranking. Aquilo ali Reclameaqui.com, acho que é isso. reclameaqui.com. É um sistema fácil de entrar, Uhum. você usa o GovBR, muito tranquilo e resolve, realmente funciona. Porque assim, Rodrigo, até como advogados, a gente também tem o mesmo princípio do nosso sistema processual, né, principalmente com o novo CPC, com a lei dos juizados, de zelar e de incentivar a resolução dos conflitos meio conciliatórios, né? Sim. Então, assim, mesmo quando você litiga, você tem uma audiência de conciliação. Então, a gente sempre busca resolver de forma amigável, né? A gente não tem aqui um foco em litigar. Se for necessário, né, para Uhum. proteger os direitos dos nossos clientes, nós estamos aqui, dispostos a litigar. Qualquer advogado. Sim, Qualquer advogado. eu digo nós, a Não, a classe dos classe de advogado. advogados. Nós estamos aqui, né, para levar aquilo ali ao judiciário. Mas assim, a gente sempre incentiva, né, que antes mesmo de Procu- procurar qualquer advogado, vá nesses meios consumidor.gov, reclameaqui.com, tem o próprio canal da Enel, da Águas do Rio, é importante. Aí você pode reclamar depois, né? Que na hora que tá faltando luz, você não consegue acessar a internet, não Não consegue fazer consegue, nada. exatamente. Reclameaqui.com e Consumidor.gov. Consumidor.gov, lá tem um ranking que eles precisam estar num nível alto sim, sim. e o consumidor, depois da reclamação, o consumidor, se for atendido, confirma Isso aí, o isso. atendimento. Você tem que dar um feedback de que resolveu, Entendi. né? Então, mais aí, protocolo, reclameaqui.com. Sim. E os meios da empresa. Como o caso em questão é a Enel, né? Você tem o aplicativo da Enel. Inclusive, hoje a Enel ela é tão. Né, isso a gente tem que também elogiar. Ela tem um próprio WhatsApp, você não precisa ficar ligando. Você Você não escreve tudo. fala com ninguém, você fala com o computador, que tudo chega num certo ponto, aperte 8, sim, aperte não sei o que, chega lá não responde nada. né? Continuei sem luz e ninguém atendeu, mas pelo menos o protocolo É a Gera o prova, é a é protocolo. o mais prova. Gera É o importante. isso protocolo. Aí aí. você diminui aquele desvio seu de ficar ligando, esperando atender, né? Você pelo menos gasta um tempo menor do Uhum. que você gastaria, né? Rodrigo, eu gosto até de, tipo assim, blindar o cidadão no sentido seguinte: você tem que ser, como diz a expressão, safo. A questão é o seguinte: você já tem que estar. Aconteceu a queda de energia, vamos pensar o que eu vou, como é que eu vou ser me ressarcido por isso. Poxa, um dia sem energia, um dia sem trabalho, um dia sem energia, sem estudo. Então, tipo assim, poxa, sofri a É queda de porque não é só o energia. dano moral, né? O dano moral nem é só o dano do equipamento, do material. Exatamente, não é só o dano material, o dano moral. O que que eu sofri com isso? Poxa, por exemplo, aqui é um podcast, se faltar luz aqui, vai interromper uma transmissão, isso vai interferir na informação chegar, isso está gerando um dano moral, está gerando um constrangimento. Então, a gente sempre orienta o cliente o seguinte, olha, seja safo. Qualquer momento que você tem a oportunidade, produza provas. Pô, tá piscando a luz? Então, opa, já sei que tá piscando a luz? Abre o protocolo. Poxa, tu abriu o protocolo, oscilação de energia, tá lá a opção, oscilação de energia, abre o protocolo. Queimou um aparelho, queimou alguma coisa, aí beleza, aí nós vamos entrar na esfera de gerar um valor, ver quanto que foi o prejuízo para buscar o material, mas também tem um dano moral. A questão, inclusive nós temos essas ações, né, que nós estamos trabalhando dentro do Sebastião Lan, justamente os danos morais estão sendo aplicados em cima da quantidade do tempo de energia que a comunidade. É absurdo. A comunidade está com poste caído no chão, ficando praticamente um mês sem energia. E aí o cara é um produtor rural, uma senhora que trabalha vendendo, tem que trazer para a roça aqui para feira, para feirinha no final de semana e está sem energia para produzir o alimento. Ou seja, isso é dano material somente? Não, tem o Não, dano moral moral. não. É o dano moral. Então, tipo assim, o que a gente orienta a pessoa, o consumidor, é seja safo, produza provas, vá para cima. Ah, Jonathan, eu posso resolver não quero resolver de forma administrativa. Produza a prova para que você possa litigar. E aí você vai ter um resultado, você vai conseguir. Reafirmo aqui o que o doutor falou. Nós temos um dos melhores juizados especiais da região e nós temos também boas decisões aqui dentro da comarca. São decisões justas. É aquela questão que você falou. Poxa, o doutor vai olhar lá, o juiz vai olhar, falar, não, não tem direito. Poxa, tá aqui mostrando que tem um protocolo, tá mostrando que tem um aparelho queimado, tá mostrando que teve um prejuízo.
ele vai ter que Hum. tomar uma atitude, até porque essa é a função do magistrado, é a função do judiciário, é trazer um resultado também para o coletivo, uma resposta, né, para o coletivo. Rodrigo, e quando falta energia, existem danos das demasiadas áreas. Por exemplo, na área espiritual, existem num dia de culto, várias igrejas, né, passam por esse problema de energia, que culto tem que ser cancelado. Nós tivemos Uhum. contato com uma situação assim, né, que um templo religioso, ele por uma falha de serviço, uma falha de um poste, estava atrapalhando ali, né, falta de energia atrapalhava a realização de cultos e tudo mais. Então, assim, não é só faltar energia, não é um luxo, né? Como a gente falou aqui antes, é um serviço essencial, né? Então, os danos são. São enormes. A concessionária, não. Quando vale a pena acionar a ANEEL ou o PROCON? Nós não temos a sede do PROCON em Casimiro de Abreu. Eu vi o vereador Pedro Gadeira falando sobre isso, a necessidade dessa sede, né? Não é a loja, né? Uma O sede espaço o físico, né? espaço físico do PROCON para que você possa reclamar, porque eu acho, segundo ele me falou, que eu me lembro aqui, o PROCON aqui multa a Enel aqui. Então, o prejuízo seria maior, imediato, e nós teríamos um acesso maior e talvez uma garantia de que isso fosse ser respeitado, pelo menos essa ideia que se tem em relação ao PROCON. Quando que a gente deve acionar a ANEEL e o PROCON? Quando nada mais for resolvido, é antes de tudo. Isso também serviria como prova. Rodrigo, quando acontecem essas situações, como você mencionou aqui, 10, 15 protocolos, isso não é algo normal. Então, assim, quando você vê que, né, o desvio produtivo, o desvio que você está tendo ali, né, o tempo que você tem gasto, empenhado para resolver a demanda, e você acha aquele valor, que aquele tempo está passando do limite, eu acredito que seja um momento de acionar a ANEEL, né? É uma análise que A gente aciona a ANEEL, que é na internet. assim, porque a ANEEL, ela busca informações com a empresa, né? Ela Uhum. pede Cobra, informações, cobra. cobra a Enel e ela pode multar. Ela tem esse poder de polícia também, de multar a empresa por não responder aquele Em requerimento. algum momento você já viu isso acontecer? Então, em locais como Sebastião Landões, lá foi um total de 82 ocorrências, Rodrigo. No mês de fevereiro desse ano, eles tiveram 14 ocorrências em dias diferentes. Ou seja, durante 14 dias do mês de fevereiro, houve ocorrência de falta de energia. Ou seja, eles ficaram metade do mês. Sim. Fevereiro tem 28 dias sem energia, né? Aí o que que Então, eles fizeram, Galã? O que que vocês esse é um fizeram? caso em que eles entraram, né, fizeram um requerimento da ANEEL. A ANEEL você também pode fazer por aplicativo, tem um Uhum. aplicativo na Play Store, na App Store, e você coloca lá todos, eles pedem justamente isso, protocolos da empresa. Aí você manda os protocolos que você fez na própria empresa e relata o seu problema, que eles vão cobrar conforme os seus protocolos. Por que que os protocolos não estão sendo atendidos? Eis a importância dos protocolos. Se eu não me engano, até, doutor Leonardo, confirmar, acho que em 2021 a ANEEL aplicou uma multa milionária na Enel justamente aqui na região por conta da falha na prestação de serviço. A ANEEL, o que acontece? A ANEEL ela tem que ser provocada, primeiro, pelo consumidor, mas ela também pode ser provocada mediante a Câmara Municipal, através de requerimentos. Inclusive, nós fizemos uma pequena pesquisa e vimos que a Câmara Municipal fez requerimentos no início desse ano, se eu não me engano, pelo vereador Rafael Jardim e pela vereadora Rosemary, requerendo ações, justamente informação por parte da ANEEL e da Enel com relação à falha na prestação. Por que que está acontecendo? Então, o consumidor ele consegue fazer isso através do aplicativo, tem um aplicativo na Play Store, na Apple Store, e também tem no próprio site oficial que você pode fazer uma reclamação direta, como também ela pode ser feita através de uma notificação formal através da Câmara Municipal, tá? Para realizar essa Sim, situação. pode. Não? Não, mas nós fizemos um levantamento assim sobre o papel da Câmara Hum. Municipal, que é os vereadores são os fiscais, né, do que está acontecendo na cidade. Eles são a Vocês voz fizeram da levantamento em população. 2020 e 2025. Eu dei uma olhada de 2020 a 2025. O que que esses vereadores Não, fizeram? tivemos uma boa atuação. Praticamente todo ano tinha, né? Tem. Porque o problema, Rodrigo, ele se concentra no verão. Né? O Uhum. problema da energia se concentra no verão. Ventos, né, quedas de árvore e tudo mais. E todo ano de 2025 para cá, teve pelo menos um requerimento. Aí a gente teve requerimento do Rafael Jardim, 153 de 2025, né? Tudo isso no site da Câmara. 2025. 25. Tivemos o 797 de 2024, no ano passado, que foi da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Uhum. Até o Wellington era o presidente à época, salvo engano. Tivemos uma moção de repúdio do Pedro em 2021, Pedro requerimento, Gadelha. moção de repúdio 624. Essa foi respondida.
E aí isso chamou atenção. Essa aqui foi respondida e as outras não houve nenhuma resposta, nem da ANEEL, nem da Enel. A moção de repúdio, Foi respondida, a ANEEL enviou um ofício e fica lá no site da Câmara, ele é registrado, você pode acessar o ofício, nós estávamos lendo para ver, e ela prestou as informações que foram requeridas pelo vereador. mas na prática, não causa muito efeito. Então, Rodrigo, eu A entendo. gente fica reclamando sobre o vereador, o vereador tem que fazer alguma coisa, mas ele parece ter um poder muito limitado, porque você pesquisou 2020, 2025, nada mudou. De 2020, sejamos sinceros, de 2020 a 25, o que mudou na qualidade de fornecimento de energia no município de Casimiro de Abreu? Assim, Rodrigo, com devido respeito, né, à Casa Legislativa Municipal, eu acho que esses requerimentos, né, todos os vereadores devem se empenhar de que eles sejam efetivados, porque assim, Respondido, no caso? respondidos, né? Porque eu penso que quando a Enel ela não envia, porque esses requerimentos estão chamando algum representante para responder do porquê dessa toda essa problemática, e eles não vão, se ausentam, não dão resposta, eu E os vejo isso como vereadores um deixam. desrespeito à população. Então, assim, eu acredito que tem que fazer É um valer. desculpa de completar e te cortar ao mesmo tempo, é um desrespeito com a população por parte da ANEL e dos vereadores que não completam o ciclo. Eles simplesmente vão lá, botam o requerimento, tiram foto, eu fiz o requerimento, foi embora para casa. O problema persiste, certo? O do Gadelha foi respondido. Não vou entrar na área política, Uhum, mas é a verdade. uhum. O do Rafael Jardim, que foi feito em 2025. E aí, que fim levou? Foi respondido? Não. E o de 2020, os vereadores que protocolaram esses requerimentos, cobraram, foram lá na Enel, bateram lá na porta do italiano para saber se não vão vir. Que falta de respeito é essa? Porque não respeita o poder legislativo do município que representa. Sim, Rodrigo. E assim, eu acho que a Enel ela deveria tratar com devido respeito um vereador, né, um membro do Legislativo Municipal, né? Não é uma figura menor. Pelo contrário, é uma figura muito importante nessa defesa do consumidor. Então, assim, eu acho de extremo desrespeito com os vereadores E e, com a como população. são representantes da população, um desrespeito à população. E aquela situação a gente também não tem como confirmar se eles realmente estão batendo em cima, como é que está sendo feito. Nós não somos fiscalizadores do Sim. trabalho dos Uhum. vereadores, não temos essa função. Vocês levantaram o que já Fizemos o foi, levantando o que já foi aconteceu, protocolado. inclusive nós temos acompanhado assim, nas redes sociais que sim, os vereadores têm se manifestado a todo momento, a toda questão, e foi uma coisa que o doutor falou, virou uma cultura. E acredito eu que o desrespeito, como foi bem mencionado, chegou num limite tão grande que a própria concessionária chegou num limite e falou assim: eu já sei que você Aham. já é ruim mesmo, então não tem para que eu ficar respondendo, não tem para que eu perder tempo. Às vezes vale mais a pena para eles pagar uma multa, pagar uma indenização, do que realmente vamos buscar sanar o problema, vamos buscar ir atrás. Então é aquela questão: ah, o vereador ele tem que ir atrás? Tem, faz, não sei. O único Já requerimento que a Enel respondeu à Câmara de Vereadores pela pesquisa que vocês fizeram 2020 e 2025 foi a moção de repúdio É a moção de repúdio 624/2021, do Gadelha. O promovida resto, até o momento não tivemos, no pelo menos site no da site não Câmara. aparece. Não há nenhum registro de ofício respondendo. Então, assim, se foi respondido, se foi falado em alguma sessão, a gente não tem conhecimento. Mas no site não consta nenhuma resposta. o que que o município, os vereadores a gente já viu, o que que o Poder Executivo pode fazer para ajudar? Pode entrar com ação civil pública? O que que o prefeito Ramon, que está nos escutando aqui agora, ou vai nos escutar mais tarde, o prefeito de qualquer município pode fazer? Porque os vereadores fazem requerimentos, não são respondidos. Morreu. O prefeito pode fazer o quê? Além de conversar com o italiano lá, o presidente da ANEL. Então, pelo que ao que parece, o doutor Leonardo pode confirmar melhor, existiu uma comissão de direito do consumidor dentro da cidade, e um dos poderes, atribuições, legitimidade que o município tem é propor justamente uma ação civil pública. O que é uma ação civil pública? Quem que tem legitimidade? A ação civil pública não tem nada a ver com a ação que nós estamos falando de juizado especial civil. A ação civil pública é uma ação que o município ele pode propor, o Ministério Público ele pode propor, a Defensoria pode propor e associações dentro dos seus requisitos podem propor. A ação civil pública tem o objetivo de quê? Obrigação de fazer ou de indenizar a coletividade. Então, por exemplo, a cidade de Casimiro de Abreu está enfrentando essa situação de quedas constantes, etc, etc, etc e tal. O O que que eu município pode entrar com ação civil pública? Pode entrar com uma ação civil pública pedindo uma ação de se fazer, por exemplo, comunidade Sebastião Lang, que já não é da competência de Casimiro de Abreu, mas é um caso que a gente está trabalhando. Tem
tem, ou então o Varjão, vamos colocar dessa forma, né? O que tem a competência do município. Tem vários postes caídos. Obrigação de fazer. Nós queremos ali que seja restituído esses postes, nós queremos que seja restituída a energia naquela comunidade que está um determinado períodos extremos sem energia. O município ele tem essa competência, como o Ministério Público, a Defensoria Pública e associações também ela pode fazer. Chega um ponto, Rodrigo, em que o dano já não é mais individual. Chega um ponto que a rede elétrica principal, a rede elétrica que chega na região serrana de Casimiro, a rede elétrica de Sebastião Lã, Ribeirão, que você chega lá, elas são cobertas por vegetação. Então, assim, nesse ponto entende-se que já é um dano coletivo. Coletivo. Quando ocorre Aí a o falha, município, o prefeito, tô dizendo, o através município, de né, sua procuradoria, ele é, pode entrar com ação civil pode pública, entrar com ação entendendo civil. haver Eu não me recordo, até o momento, de ter acompanhado isso bem de perto, eu não me recordo até o momento se o Ramon, prefeito do município de Casimiro de Abreu, entrou com alguma ação civil pública contra Enio. Posso estar errado e Sim. corrigirei na próxima se eu tiver o Ó, conhecimento sobre Não, isso. claro. O... Tá faltando um PROCON aqui, a gente já falou sobre isso, né? Falamos sobre a necessidade de protocolar uma queixa no PROCON. Um PROCON na cidade melhoraria? Rodrigo, o Procon, ele é uma instituição muito Teria uma força importante, maior para né? fiscalizar? Eu esqueci de mencionar, esquecemos de mencionar aqui, mas o Procon, o consumidor.gov, o Reclame Aqui, tudo isso faz parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo CDC, né? Todos eles são meios de proteger o consumidor. O consumidor hoje ele dispõe de vários meios de tentar resolver a sua situação, né? Em último caso, a judicialização, né? E que é o que nós achamos formidável. Aqui em Casimiro, nós temos atualmente a volta desse pedido de um PROCON aqui, né? Hum. Esse apelo por um PROCON aqui na cidade. O Não é PROCON, pelo doutor, é desespero. sim, Desespero. sim. Ah, necessidade não é só contra ele, não. Contra Uhum. os prestadores de É, serviço sim. vagabundo que O tem. PROCON, como nós conhecemos, Rodrigo, ele é promovido pelo Estado do Rio de Janeiro. Os servidores, o custeio daquele PROCON, daquela unidade do PROCON é estadual. Mas Casimiro, é importante trazer uma informação aqui para o programa, já teve um PROCON da própria cidade. A cidade organizou um PROCON. Porque a cidade ela tem todos os poderes que um PROCON tem, de multar um comércio que está fornecendo um serviço de má qualidade, um produto de má qualidade. E foi a lei, a gente chegou a procurar, a lei 270 de 94. O prefeito era Paulo Dames, criou o PROCON Municipal de Casimiro de Abreu. Aí ele tinha um poder de multas, apreensões, suspensão de fornecimento, interdição de comércio, cassação de licenças, ou seja, poder de polícia, que a gente chama, né? Então, assim, Nós tínhamos um PROCON em Casimiro. então, nós não temos até O o espaço conhecimento se ele existiu de fato naquela época, né? Mas fato é, Rodrigo, que tendo existido por pouco ou muito tempo, foi descontinuado, porque hoje não se tem notícia desse PROCON, né? Provavelmente essa atribuição ficou para alguma outra secretaria ou algum órgão, algum departamento. E aquela volta a tocar no assunto. Nós estamos desesperados por uma resposta. Eu acredito que o Procon Sim é uma excelente alternativa para chegar a uma possível solução. Mas eu acho que hoje nós que estamos precisando de uma resposta, nós que queremos uma resposta imediata, a melhor coisa é justamente aprender a se conscientizar dos nossos direitos. Então, o Procon é muito bom, mas o que é o Procon? O Procon eu vou lá fazer uma reclamação justamente sobre uma queda de energia. Olha, faltou luz na minha casa. Ó, queimou um aparelho. Olha, aconteceu isso e isso. O que o Procon vai fazer com você? Ele vai te perguntar, tá bom, você entrou em contato com a Enio? Não, não fiz. Então vamos lá, vamos chamar a Enio aqui para você conversar com ela aqui frente a frente. Então o Procon tem esse papel também, da mesma forma que, como o doutor Leonardo falou, o juizado ele possui, da mesma forma que o judiciário ele possui, de tentar uma conciliação. Se não chegar a um consenso, olha, aqui já não é mais o nosso lugar, aqui não é o seu lugar, aqui vocês têm que judicializar. Então, hoje, para a população que quer uma resposta imediata, primeira coisa é aprender a se conscientizar dos seus direitos. Como que eu produzo provas, quais as provas necessárias e quem eu devo procurar. Quem que você deve procurar? Ah, vai procurar o advogado? Obviamente que não, porque eu não vou falar disso, porque é infração ética, mas você tem a Defensoria Pública de Casimiro de Abreu, você tem o próprio Juizado Especial da cidade de Casimiro, que você pode procurar, olha, tem uma causa assim, 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 é de graça, tá lá. É a resposta imediata que você precisa para resolver o seu problema. Ah, Jonathan, eu não quero entrar pelo judiciário direto. O que eu posso fazer? Procura um advogado. Tem que ser o doutor Jonathan ou o doutor Leonardo? Não, tem diversos advogados na cidade de Casimiro excelentes. E posso até dizer, até melhor do que eu. Mas é aquela situação. Procure um advogado, procure um profissional.
tá? Pessoas que realmente possam te orientar. Eu acho que a melhor resposta que a população pode dar para a Enion é não deixar barato. Então, acho que, tipo assim, qual que é a melhor resposta hoje para a sociedade? É o Procon? Eu concordo plenamente. Eu acho que é uma das melhores respostas. Agora, a melhor resposta é não deixar barato. É você brigar, lutar, não desistir, porque senão vira uma cultura. E a cultura já existe, uma cultura terrível. Vira Então, não, já é. já é cultura, já é cultura. Caiu a energia é normal, caiu a energia tá tudo certo, não vou entrar porque demora muito. Enquanto isso, quem tá lucrando Vamos falar em demora? é Enion. Eu vou falar em demora aqui. Entrei na justiça, juntei as provas, peguei o protocolo, peguei tudo, peguei todas as provas que eu preciso. Uhum. Reclamei no Procon, reclamei na ANEEL, pedi ao prefeito para abrir uma ação civil pública, entrei na justiça. Estou chateado, contratei um escritório de advocacia, entrei na justiça. Qual é o passo a passo disso? Vamos devagar, me mostra o processo, o caminho desse processo. Eu entrei na justiça porque eu quero saber o tempo que leva. Você falou até 5 anos. Não, Não aqui em Casimiro de Abreu, que é não, muito não, mais não. rápido. Vamos lá. Então, vamos lá. Juizado especial tem um rito diferente, um tempo diferente. Primeiro você vai procurar o advogado. Olha, tenho isso, falou. Tem todos esses protocolos, tem tudo isso. Dá para entrar? Obviamente que dá. Você tendo essas provas, tem. Eu tenho, vou voltar. Eu tenho um protocolo e tenho a nota fiscal do meu aparelho queimado e tenho as provas. Cheguei, mostrei para o advogado e aí, passo a passo. Primeiro passo, nós vamos fazer uma petição inicial. Essa petição é o quê? É uma narrativa do que aconteceu, quando aconteceu e qual foi o seu prejuízo. Uhum. Nós vamos ingressar com essa ação no juizado especial civil. A depender do caso, você pode entrar pelo juízo comum. Qual é a diferença desses dois? Juizado especial e juízo comum. Juizado especial é gratuito e é rápido. Por que rápido? Porque uma ação pode demorar entre 3 meses e pode chegar a 1 ano. Geralmente, os casos que nós temos encarado, pelo menos aqui na comarca, têm sido respondidos Que é mais sério. mais célere, é antes de 1 ano. Então é de 3 meses, 6 meses, 7 meses, podendo chegar a 1 ano. Agora, Jonathan, vamos lá. Eu tive um prejuízo que ultrapassa ali, por exemplo, meu poste pegou fogo. Opa, poste pegou fogo, aí já muda a figura, porque demanda perícia técnica. Se demanda perícia técnica, teoricamente não caberia no juizado especial. Pode entrar, mas pode ser que lá na frente o juiz entenda, olha, aqui tem uma perícia que teve que ser feita, então não cabe no juizado. Então aí você entrando pelo juízo comum demora um pouquinho mais, porque aí demanda perícia, demanda a questão justamente de você ter que contraditório e ampla defesa. Então toda vez que você falar, a outra parte tem que se manifestar. Por isso que na esfera comum que nós chamamos, pode ser que demore 5 anos, difícil, né? Aí não podemos confundir também com a ação de inventário. A ação de inventário, faleceu uma pessoa, tem que abrir um inventário, aí pode demorar 7 anos, 10 anos. Ação civil pode ser que demore um pouco mais de 1 ano quando é no juízo comum. Quando é no juizado especial, tem uma média um pouco menor, principalmente aqui na comarca, né? Mas geralmente não ultrapassa isso não. Lembrando, O doutor Rodrigo, Rafael trabalha rápido também. Rafael. lembrando, Rodrigo, que até 20 salários mínimos a pessoa tem o direito, a gente tem que trazer essa informação, de entrar sem advogado. Não é necessário figura de um advogado. Acima desse valor, é preciso a O constituição. valor do dano for maior, ou do pedido for maior de O 20 pedido, salários mínimos, sim, o não valor da causa passar de 20 salários mínimos, aí precisa precisa de constituir advogado. advogado. O valor Abaixo inferior disso, não precisa, não busca precisa. o juizado especial mais próximo, pode ser Casimiro de Abreu, Silvio Jardim, Nova Friburgo, Onde for. enfim, sim. O valor dessas indenizações variam bastante, né? O que influencia esse cálculo? É o valor do prejuízo? O valor do dano moral que você acha que tem? O que que influencia o valor deste cálculo? É o que queimou na minha casa, mais a quantidade de protocolo que eu tenho? Como é que eu vou valorar a minha causa? Não sou eu que vou dar esse valor. Rodrigo, na questão do dano material, você tem um produto que foi queimado, você perdeu uma mercadoria, um material que você tenha comprado, Uhum. um alimento, isso é um dano material. Ele é mais objetivo, nota fiscal, né? Você tem meios de comprovar isso formalmente. Então, ele existe uma forma de você quantificar. É possível numa nota fiscal você saber quanto custou aquele alimento, cada alimento que foi perdido. Se eu não tiver nada. Então, no caso das notas, quando a pessoa não tem uma nota, não quer dizer que ela não consiga ser reparada, mas dificilmente no meio do direito do dano material. Ela consegue no dano moral. O juiz não vai deixar de levar em consideração o seu dano. Só porque você não está na Então você fiscal. tem ali uma fotografia, né? Existem produtores que têm foto de queijo perdido, leite, né? Tem fotos, tem vídeos, né? Que comprovam a verossimilhança da situação, da real perda, e isso é levado em consideração pelo magistrado no quanto indenizatório do dano moral. Agora, o dano material ele é um pouco mais objetivo. Inclusive eu tive um caso justamente com o doutor Leonardo, onde
um filho, né? O rapaz ele tinha um filho e ele fazia uso de um medicamento que custava R$ 500. E esse medicamento obrigatoriamente tinha que estar refrigerado a determinada temperatura. E ele pagou a conta de energia naquele mês, e aí aquela velha história, né? A Enel foi lá e falou: não, você não pagou, e cortou a energia. E aí nisso o medicamento se perdeu, ele teve que comprar um novo medicamento. A questão toda é que ele não salvou a nota fiscal. Não salvou a nota. Foi dali, comprou rapidamente e tal. E aí o que, que nós fizemos? Nós juntamos ali que ele fazia uso daquele medicamento de forma contínua, mostramos a receita do medicamento, mostramos que de fato naquele dia teve um protocolo, que ele tentou, e aí foi considerado essa perda dentro do dano moral. Por mais que eu não tenha eu não tenha uma nota fiscal, não tenha um valor exato do produto, mas eu consegui mostrar que aquele produto valia aquele valor, né? Porque você busca na internet e tal, e mostrei que ele teve a perda daquele produto. Ponto. O magistrado configurou naquele sentido ali. Em relação ao dano moral, qual é a média que se paga? Depende do meu desespero, do meu sofrimento, do meu dano moral? O juiz consegue valorar isso também? Isso, o dano moral é subjetivo. Uhum. Ou seja, quem que pode valorar hoje? Para mim, se cai a luz na minha casa, eu mereço R$ 20.000. Eu acho que é o dano que eu mereço. Só que quando isso chega na mão do magistrado, ele faz uma análise totalmente fria e técnica. Então, o que, que os magistrados eles costumam fazer é delimitar um valor para determinados tipos de dano. Então, o que você vai ver muito são médias de danos morais. Como é que está essa média? Então, hoje aqui na região, não só em Casimiro de Abreu, mas na região toda, nós temos enxergado média de R$ 3 a R$ 10.000 de danos morais. Pode ultrapassar isso? Pode, mas a média é entre R$ 3 e R$ 10.000. Então, tive um prejuízo, por exemplo, com a minha plantação. Isso vai ser valorado de uma forma. Tive prejuízo com remédio. Minha comida da minha geladeira estragou. Opa, isso vai ser valorado de outra forma. Então, pode ser de 3.000 a 10.000. Então, por isso que é muito importante as pessoas às vezes falam: poxa, entrei com o doutor Leonardo, ganhei 5.000. Pô, entrei com o doutor Jonathan, ganhei 3. Ou Isso é seja, subjetivo. é subjetivo. Não tem como a gente valorar. Então, já comunica isso logo de cara para o cliente. Olha, não tem como dizer quanto que você vai receber. Isso é o magistrado que decide, é a quantidade de provas que você tem, tudo isso vai influenciar. E o Rodrigo, o advogado, ele não deve e nem tem como prometer causa ganha, não tem como ele prometer valor de indenização, e até fere a própria ética. Sim, Porque, como o doutor Jonatas salientou aqui, o juiz vai analisar, né, o conteúdo probatório, né, e ver e quantificar. É subjetivo. Se de um lado o direito material ele é objetivo, o direito, o dano moral, né, o dano material é objetivo, o dano moral ele é subjetivo. A gente vai analisar ali todo o conteúdo probatório, protocolos, né, que comprovam o tamanho da problemática que a pessoa suportou. eu só trazendo uma informação aqui, né, deixando bem registrado, que nós não estamos garantindo que você vai ganhar ação judicial. Vou produzir todas, vou ganhar. Não, cada caso é um caso. Então tem gente que realmente vai produzir a prova e tudo mais, vai ter um protocolo, vai ter tudo, mas vai chegar na hora, o magistrado vai olhar: opa, mas a Enel juntou aqui mostrando que naquela data, por exemplo, não teve essa queda de energia. E aí, dependendo. A gente tem que entender o seguinte: a Enel também ela não vai chegar com uma prova mentirosa dentro do juízo, até porque isso é crime. Então, não tem essa questão de que, eu vou chegar com a minha prova dizendo que teve a queda de energia, e a Enel vai falar: não, mas espera aí, né? Aqui não está constando isso aqui no sistema. Né? Então, se isso for valorado pelo magistrado, ele vê que de fato não houve, e ele enxergar que realmente não tem, ele não vai dar a causa ganha. Então, isso aqui não é receita de bolo que, eu vou entrar com a ação com essas circunstâncias aqui, eu vou ganhar. Não existe isso. É totalmente caso a caso. E existem exceções, né, Rodrigo? Uhum. Existem, por exemplo, os desligamentos, né, programados. Então, eu vou entrar com uma ação Isso porque aí. naquele dia faltou energia. Mas Mas tem que a informar. empresa tinha te Sim. informado, né? Ela tem que comprovar, claro, né, que Uhum. ela informou aqueles moradores daquele Às vezes bairro. informam um dia antes. Mas A informação Informou. tem que ser realizada com, né, até. Não pode ser feito corte final de semana, feriado, tem que ser avisado, se eu não me engano, até com 7 dias de antecedência ou 24 horas eu tenho que. Eu só posso estar enganado. Corte de energia, que você não pagou a luz, não pode ser feito durante final de semana e feriado. existe uma resolução da ANEEL, acho que Tô sempre falando em tem. questão de não ter pago a conta de De não luz. ter pago a conta. Sim. Agora, Você tem que ter uma fatura que te informe de O algum. vencimento isso da aí, tem prova. que ter. E está informando a data que vai cortar a Sim, outra. por exemplo, eu não pago a de fevereiro. A de outubro, muito provavelmente, virá informando que vai ser realizado em até Já 15 tá. dias o corte da de Entendi. setembro.
entendeu? Teve, no caso, na época da pandemia, uma tolerância maior com relação a essa questão do corte, mas aí já caiu isso por terra. Muitas vezes a pessoa pergunta: ah, mas eu já teve pessoas aí que ficaram 6 meses sem pagar e não teve o corte. Isso foi na época da pandemia, foi resoluções específicas. Hoje não, hoje já tem uma Venceu tolerância. há quanto? 15 dias depois já Eles tá. avisando antes, tendo o aviso tudo bonitinho, eles têm que avisar e Vai. pode fazer o Empresa tem corte. limites também para exercer, que é um direito dela cortar energia quando, né, legitimamente a pessoa não pagou e tudo mais. Mas existem muitas regras nessa resolução, né, que muitas pessoas não conhecem. Por exemplo, sexta-feira, feriados, não pode ser realizado corte nesses dias, né? Porque é um período de maior demanda do uso do serviço essencial. Perfeito. Se cortou na sexta-feira, só vai ligar na terça. Se o cara pagar a conta de luz na segunda, Sim, aí Pois essa é. resolução da ANEEL já vem já para proíbe essa proibir isso, parte. entendeu? Olha só, eu tenho uma geladeira, hipoteticamente falando, tenho uma geladeira e tem aquela side-by-side, cara pra caramba, tá? Queimou, a concessionária vai me pagar ela integralmente? Ou depende do juiz, ou depende da prova que eu provar? Eu tô em casa, piscou a luz, pum, queimou minha geladeira. Não tem coisa, vou fazer o orçamento, ó, pode jogar fora e comprar outra que estourou, explodiu sua geladeira. Eu posso ter a certeza de que a concessionária, a Enel nesse caso, vai me ressarcir esse bem integralmente? Certeza, como a gente fala, a gente não tem certeza de nada nessa vida. A única coisa, certeza que nós temos é a morte. Então, a questão é essa. Ah, queimou um produto na minha casa. Tenho certeza que vai ser ressarcido? Obviamente que não. Primeiro que. Só que é um pensamento que eu gosto de falar isso também para o cliente. É o seguinte: você tem que entender o seguinte: você já perdeu. O que você tinha, você já não tem mais. Então, o que te resta agora? Te resta, poxa, vou lá, faço a produção, vi que não tem mais chance, tá tudo. Deu. Vou procurar o que dá para fazer. O que é a primeira parte que a gente recomenda? É a área administrativa. Ah, é chato. É chato. Mas você fazendo isso, você já prepara um caminho para, se caso não for resolvido, você ter uma melhor resolução na via judicial. Então, tenho certeza de que vou resolver, vou ter o valor integral? De maneira alguma, não temos como garantir essa questão. Você falou aí que quando dentro do processo a Enel não pode mentir em relação ao fornecimento, o período de fornecimento. Como é que a justiça comprova isso? É somente confiar na palavra da Enel, que ó, nesse minuto, nessa hora não teve fornecimento de energia, pronto, e acabou? Foi uma causa milionária. Eu tenho uma empresa, eu sou dono de uma Friboi da vida. Queimaram meus freezers, entro lá na justiça. A Enel manda uma carta lá dizendo, Excelência, não, nesse período não houve queda de energia. Não, no caso vai ser feita uma valoração das provas que nós apresentamos. Uhum. E aí como é que funciona, né? Só para complementar como é que funciona o rito do processo. Eu entro com a petição inicial, apresento as minhas provas iniciais. A partir daí, a empresa vai apresentar as provas dela e vai abrir um novo prazo para réplica. Ou seja, eu vou poder responder Hum. essas provas. Então, é nesse momento que nós temos que se manifestar e verificar quais foram as provas produzidas e como que em que se encaixa no contexto que está dentro da história. Então, vamos lá. Eu tive uma queda de energia naquele dia. Eu produzi um protocolo. Repito, a Enel não vai poder juntar uma prova mentirosa. Então, se naquele fato ele mostrou uma prova que está naquela data, tudo bonitinho, ele vai ter que mostrar que naquela data, naquele dia, não teve a queda de energia. Ele não vai. Ah, e se ele não juntar a prova? Se ele não juntar a prova, ele perdeu a oportunidade. Precluiu o direito dele de juntar uma prova. Quando eu falo assim, queda de energia, pode ser um excesso também, que pode estourar, né? O transformador pode, sei lá, Sim, passar isso. da voltagem e estourar tudo dentro de casa. Mas, peraí, a minha fábrica tá com tudo queimado, e aí? Isso vai ter que ser demonstrado, vai mostrar isso dentro do processo, e o juiz vai valorar justamente isso. Opa, aqui o dano ele ocorreu por conta de quê? É isso que nós temos que mostrar. Ocorreu por conta de uma explosão. Essa explosão ocorreu por conta de quê? Foi negligência da empresa? Aí, nesse caso, por exemplo, só para poder separar, explosão de poste, ou no caso de Transformador. transformador, isso envolve perícia. Tá? E já não é Aí, mais, não é caso de juizado. Justamente por isso, porque aí um técnico tem que ir lá e verificar, opa, como é que era a empresa trabalhava em cima desse transformador? Ela cuidava? Ou será que isso aqui é culpa exclusiva da... É por isso que aí já envolve perícia. Vamos para um caso mais simples, juizado, lembrando, é para coisas mais simples. são valores até 20 mil reais. São valores até 40 salários mínimos. 40 salário mínimo. Isso, 40 salários mínimos. Ou seja, então você tem situações mais simples. Estourou poste, derreteu. Eu teve um amigo meu que chegou para mim, Jonathan, derreteu meu Deus, no meu relógio. Aí já não é uma casa de juizado especial. Você vai ter que entrar pela vara comum, justamente para poder fazer essa perícia e verificar o porquê que isso aconteceu. Agora, juizado é causas mais simples. Por isso que o protocolo ele é o coração do juizado especial. Porque você consegue demonstrar que naquele dia, naquele horário, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tá bom, então aí continua o rito do processo. Você respondeu a resposta da AMPA, da Enel. Isso aí. Eu dou Isso uma já está 2 resposta. meses e meio, 3 meses.
Às vezes pode ser até menos. Nós já tivemos casos Aham. de 3 meses, mas Aí depois vai depois para disso o vai para uma juiz. sentença. E a sentença, ele vai fazer a valoração geral de tudo o que aconteceu ali. Primeiro as provas que foram apresentadas, o que eles apresentaram e qual foi a Como em resposta dada Casimiro por você nós. falou, pode durar 7 meses a 1 ano. Sim, É o que está acontecendo no tivemos momento. casos de 3 meses, tivemos casos de 1 ano, tivemos casos de 6 meses, é bem variado. Quais são as obrigações da concessionária que quase ninguém sabe? Então, Rodrigo, o principal é o fornecimento permanente do serviço. Mas todo mundo sabe, mas ninguém vê. Sim. Então, assim, esse Essa é a obrigação. obrigação. E como o doutor Jonatas afirmou aqui no início, ela tem a responsabilidade objetiva. E no direito, muito é dito aquele brocado. Ela goza dos lucros da exploração desse serviço. Assim como todo dano, todo e qualquer dano referente à prestação desse serviço, ela também tem que responder por eles, né? Por isso é uma responsabilidade objetiva. Não tem que ser comprovado culpa. Ela é diretamente responsabilizada. É, Uma questão também, Rodrigo, que a questão de poucas pessoas sabem, né, da obrigação da concessionária. Por exemplo, comunidade nova. Aqui em Casimiro tem muitas comunidades que estão crescendo. São Sebastião, que é uma associação. Minha mãe tem uma casa lá, inclusive um beijo para minha mãe que está assistindo nesse momento. É, o Monte Belo, todos os lugares estão crescendo, né? Que estão em evolução. É, quando aumentar a quantidade de gasto de energia, moradores, casas, a concessionária ela é obrigada a fornecer uma energia melhor. Uhum. Isso aqui é uma situação seguinte, não é que ela tem que montar, tem 30 postes, aumentou a quantidade de casas, tem que aumentar a quantidade de postes. Só que como é que isso funciona na prática? O cidadão tem que ir lá e fazer a solicitação. A solicitação está demorando, aí nós temos que buscar os meios judiciais para poder resolver. Pô, é tudo muito difícil, né, cara? Tem Tudo é muito sempre difícil. É muito justiça, difícil. justiça. Infelizmente, é tudo muito burocrático. Uhum. É tudo muito burocrático. E, inclusive, eu acho que essa conversa é muito necessária justamente para mostrar isso para a população, porque é isso. As pessoas acham que é o seguinte: não, tem uma forma fácil de resolver. Não Não tem. tem. Não tem uma Já forma vi que fácil. não tem. Não tem forma fácil. Eu vim Ou, animado, mas já tô meio triste aqui. a gente tem que ser Mas realista, é não podemos verdade, mas mentir. pior que Entende? a vida real. É a vida real. A gente passa isso todo dia. No escritório chega pessoas que estão em desespero. Doutor, porque eu tenho chance de 50 mil. A gente pode pedir até 100. Se você vai receber, aí é outros 500. Então, a realidade é essa. Tem que produzir, tem que correr atrás. E quanto melhor você estiver informado dos seus direitos, melhor você consegue produzir provas eficazes e eficientes para você poder se resguardar. Olha, por exemplo, essa semana, quando eu fiz aquele vídeo, que a gente entrou em contato logo depois, tenho que agradecer até Vitor Stutz, secretário de Obras de Casimiro de Abreu, que atendeu meu desespero naquele dia. Eu desespero porque eu já tive, essa geladeira minha já queimou, a fonte desse computador queimou, já tive televisão queimada, entre outros equipamentos que a gente troca, já não, nem liga, porque a gente não entra nesse esquema de demorar tanto para poder resolver, a gente acaba comprando. O Vitor Stutz viu meu vídeo e diagnosticou para mim o problema que acontece aqui no bairro Chique. Ele falou: Rodrigo, o problema que está acontecendo nesse bairro seu, às vezes Casimiro fica com luz, nosso bairro aqui fica sem luz, é um transformador que não tem a capacidade suficiente de gerar para vocês aí, fica lá do lado da casa de Paulo Jorge, pra você ter ideia, lá do lado da casa Isso aí. de Paulo Jorge, nossa casa aqui, nosso bairro, o outro lado. E essa energia que chega para o seu bairro aqui, ela vem de Silva Jardim. Ela não vem de Macaé, não sei de onde vem, mas não vem não é de Casimiro de Abreu. Então, quando aperta lá, aumenta o consumo em Silva Jardim, diminui o consumo aqui, o gerador lá desmonta e aqui fica todo mundo sem energia. Que absurdo, que é um absurdo. Porque, afinal de contas, a próxima pergunta para vocês, nós temos uma subestação em Casimiro de Abreu. Vocês têm ideia, têm conhecimento de como funciona essa subestação? Alguém já reclamou com vocês sobre isso? É eficaz, não é eficaz? Vocês podem usar isso como prova para dizer que tá ruim ou não? Rodrigo, a subestação, né, e é um assunto muito falado, que se tinha essa esperança de que a qualidade da energia melhorasse, né, do fornecimento melhorasse com a subestação. Ocorre que, comprovado ou não ainda, isso nunca foi, né, alvo de investigação, não é papel até nosso como advogados Uhum. fazer essa análise, teria que ser uma análise técnica, então seria até injusto a gente fazer esse juízo de valor, de que parece que a nossa rede, né, do município, ela está aquém para aguentar a capacidade que a subestação poderia fornecer. Não sei até que ponto isso poderia ser verdade, Verdade. mas assim, havia essa esperança de que ela ajudasse principalmente
ao pessoal que Você trabalha como no consumidor, polo doutor, o industrial. senhor como consumidor. É bem engraçado falar o senhor, que você tem mais, acho que a idade mais. É o meu filho mais novo, né? Você tem quantos anos, doutor? 24. 24, então, a idade do meu filho mais novo. O senhor está satisfeito com o fornecimento de energia? Não. Acredita como cidadão e como consumidor que essa central aí de subestação resolveu o problema? Vamos ser bem objetivos. Rodrigo, do ponto de vista técnico, não tem como, Como consumidor, como a consumidor, esperança, você falou, eu tinha uma esperança de que. como consumidor, eu estou na mesma situação que você. A minha energia vem de Silva Jardim. Hum, E eu vejo que, assim, em comparação com o nosso serviço prestado vindo, né, a rede de Silva Jardim, Araruama, uhum, o serviço em Casimiro é melhor. Não estou dizendo que ele é bom, mas em uhum, comparação com outras redes, ele é melhor sim. Nós temos uma ocorrência assim, de falta de energia lá no Sebastião Lan e esses locais que usam a rede de Silva Jardim Araruama, muito maior, muito, a ocorrência é maior. tudo bem, o serviço você está dizendo que é menos pior, É. ou você pode avaliar, é uma questão pessoal também, Uhum. você pode avaliar como melhor? Melhor em comparação, você está Eu falando. avalio como melhor. Comparação. Não, é a questão em comparação com a distribuição que eu acredito que vocês compartilham da mesma situação, né? Que a energia vem de Silva Vem o Silva Energia Jardim para cá. e a situação daqui é aquela Está questão. gerado aqui. É, aquela questão. Essa parte também foge da minha alçada, que é a questão mais técnica da função da subestação, né? Então acaba que eu não tenho um conhecimento técnico para poder afirmar. Ficou melhor? Obviamente que se você observar a nível de consumidor, aparentemente está a mesma coisa. Então a pergunta que fica é justamente quem pode responder isso é a própria Enel. Cadê as informações? Melhorou de alguma forma? Como é que pode resolver? Qual que é a função da subestação para a sociedade? Como que isso impactou a sociedade casimirense nesse sentido? Trouxe algum resultado efetivo? Por quê? Na nossa visão, como leigos, né? Até a gente se coloca nessa posição como leigos, não tem trazido nenhum tipo de resultado efetivo para a sociedade. Como é que o município pode economizar dinheiro do próprio erário ao enfrentar as quedas de energia? No caso, como que ele pode enfrentar, como é que ele pode, perdão, desculpa, eu não- Economizar dinheiro do próprio erário ao enfrentar as quedas de energia. Bom, e aí também a questão que entra mais na questão técnica da engenharia elétrica, né. O que nós podemos dizer com relação à parte de como lutar contra, e aí nós podemos novamente tocar no assunto de uma ação civil pública. Uhum. Podemos dizer nessa questão de brigar, como resolver o problema diretamente com a concessionária. Agora, como que eles podem evitar o prejuízo de forma técnica, aí já foge completamente da minha alçada, o doutor fica até à vontade para poder Rodrigo, é responder. importante que a prefeitura, atuando como pessoa jurídica, né, o município de Casimiro de Abreu, também faça valer seus direitos, né? Uhum. Períodos prolongados sem energia, né? Sabendo que a maioria das repartições não tem gerador, aquele serviço público ali não vai conseguir ser prestado. Então, assim, o município também tem total direito de demandar, né, nesse tipo de situação, através da sua procuradoria, os meios necessários. Está faltando ação prática ou vontade política para se Olha, resolver a questão de energia em Casimiro de Abreu? Rodrigo, então, observando do ponto como um eleitor, né, da cidade de Casimiro, eu observo, tem muitos vereadores que estão fazendo vídeos, estão se manifestando, estão de fato enfrentando o problema, pelo menos visualmente, de frente. Eu não tenho estado ativo dentro da Câmara Municipal para ver quais são as pautas levantadas por eles nesse sentido dentro da Câmara. Como a gente falou, nós fizemos um levantamento, vimos que de fato teve uma manifestação, não vimos que teve uma resposta. Agora, falta vontade? Falta determinação? Bom, ao meu ver, eu não vou citar o nome, mas eu vi alguns vereadores que estão postando vídeo diariamente, estão trazendo essa informação para a população, estão trazendo essa revolta. Eu acredito que, com a junção da revolta, né, com esse trabalho público, que o vereador hoje, querendo ou não, ele tem que ter esse trabalho de trazer uma comunicação visual, trazer um vídeo, trazer uma informação, gerar a revolta e a população bem informada com o tipo de conteúdo que nós estamos trazendo nessa noite através do seu podcast, é o necessário para a população tomar também uma atitude. Tá? Ah, o problema é político? Não tem como informar dessa informação. Não estou ativo dentro da Câmara dos Vereadores, não estou dentro da Câmara, não estou do lado do prefeito, não sei com quem ele está falando, não sei para quem ele está ligando, mas nesse momento o que eu sei é, nós estamos revoltados e queremos uma solução. Tem solução prática e rápida para o problema? Rápida não, prática talvez. Produção de provas, judicialização, cobrança dos políticos, nós temos que cobrar. E essa é a questão. Quem que você votou? Quem que você foi atrás? Ah, votei no fulano de tal. Cobra ele. Poxa, manda uma mensagem. Poxa, doutor, fala aí a respeito dessa situação. Aqui no meu bairro faltou energia. Fala aí. Mas pelo que eu estou vendo, os políticos até trabalham no sentido de fazem um requerimento, protocolo lá e fica, ainda não responde.
É chover no molhado. Rodrigo, eu volto Só um naquele tema. instantinho, doutor, desculpa. Pergunta aqui que basicamente eu acho que foi respondida, da Geoestética. Como podemos pedir pela melhoria dos serviços fornecidos? Pois o que precisamos é uma prestação de serviço de qualidade. Cresceu a estrutura, mas cresceu a cidade e a Foi, estrutura permaneceu a mesma. você acabou de Acabei de responder aqui. responder. Tem que cobrar da Enel que faça isso. E como é que cobra isso? Ah, a cidade cresceu. É o prefeito que cobra? Sim, são, no caso, os representantes do povo através dos vereadores e dos prefeitos. Foi o que nós falamos. Teve requerimento? Teve. Tá dando resultado? Eles estão respondendo não. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. E aí, o doutor pode até confirmar pra gente, existia na cidade uma comissão de direito do consumidor. É isso, se eu não me engano, ele foi. Agora, acho que as suas atribuições estão sendo pela Secretaria de. Então, o último Uma Câmara requerimento. tem também. Então, havia uma comissão de defesa do consumidor. Então, assim, que é algo extremamente positivo, né? A cidade vive de comércio, vive de serviços, é importante ter essa comissão, mas ela foi extinta, vamos assim dizer, né? As atribuições dela foram na Resolução 01 de Fundidas. 2025 da Câmara, ela foi acoplada à Comissão de Serviços Públicos. Assim, com Quem é o presidente? Você sabe qual é o presidente não da sei comissão? Não, né? informar. Assim, com muito respeito, né? A Câmara, eles sabem ali a melhor arranjo, né, das comissões, Trocaram o nome, não mas eu acho que é resolveram nada. indispensável. Eu acho que é indispensável ter uma comissão apenas para esse tema. Assim como é importante a comissão do idoso, da criança, a defesa do consumidor, porque todos nós somos consumidores, os vereadores são consumidores, né? Os comerciantes são comerciantes, mas são consumidores, né? E os consumidores que somos nós, os demais cidadãos, né? Ô, Rodrigo, de muito boa vontade, a gente faz esses comentários, não para uma crítica política, mas até uma sugestão, né, que esses órgãos e esse trabalho de fazer valer esses requerimentos é importante, porque a Câmara merece respeito, os vereadores merecem respeito, a prefeitura, o município, os cidadãos, o prefeito, merecem ser respeitados, não são qualquer autoridades, né? Então, assim, nós vemos muitas leis aqui, né, interessantes em Casimiro, Por exemplo, né? Temos a Lei 270 de 94, ela foi proposta pelo Alessandro Macabu e, perdão, a Lei 1102 de 2007, ela foi proposta pelo Alessandro Macabu. da fila essa? E isso é uma lei muito interessante em matéria de direito do consumidor, feita, né, pelo município, que determinava que não, que é proibido na cidade, né? Ou seja, sendo descumprida, pode ser multada a agência bancária, de que uma pessoa fique mais de 30 minutos na fila. Hum. A lei é muito importante, né? Muito assim atual. Em 2023 isso foi discutido lá em Santa Catarina, né? Ou seja, uma diferença de vários anos que Santa Catarina foi ter uma lei igual. E isso foi Essa discutido lei do amplamente. pesão e lei da fila aí, eu sou um dos causadores disso também, porque eu falava muito, conversava muito com ele, a Uhum, autoria é dele, o projeto é uhum, dele, e eu fui no Banco do Brasil e usei essa lei, é verdade, foi cumprida. uhum. Pagaram uma multa absurda, Legal, porque eu fiquei, acho que aqui em Casimiro era horrível, o Banco do bacana. Brasil ficava 2, 3 horas na Sim, fila. bacana. Essa lei realmente funcionou. Muito interessante, uma lei muito boa, mas assim, deveria existir, Rodrigo, a bem da verdade, um fiscal, um PROCON, que ficasse fiscalizando, porque muita gente não tem o conhecimento, né? Uhum. Muitos cidadãos comuns não têm o conhecimento dessa lei, e hoje você vê que não dá para afirmar que a pessoa fica no máximo 30 minutos. A Não. fila do Itaú em dias de pagamento do INSS é Olha, absurdo. enorme, o tempo de espera é enorme. E agora ele fecha mais cedo também, abre mais tarde, Exatamente. Então, fecha mais assim, cedo. é uma lei extremamente com boas vontades, com uma ideia excelente, muito atual, mas tem que fazer valer Uhum. o que foi, né, disciplinado ali. Assim como nós falamos aqui dos requerimentos, você convida, né, um representante da Enel, eu penso que, Rodrigo, é inadmissível que ele não atenda a um pedido de um vereador da Mas nunca Câmara. atenderam, você acabou de dizer. Sim. Porque É a só gente tem um, né? conhecimento. Só um. Não, foi uma moção de repúdio. Sim. Então, É assim, bem diferente. eu acho que é uma falta de respeito demais, né? Vocês estão lançando a cartilha Luz para Todos. O que é essa cartilha? O que ela contém, mais ou menos, se a gente tem ideia? E acesso a gente vai contar já já, que é na página de vocês também, nos Sim. bastidores do Brasil. O que diz essa cartilha? Bom, a cartilha, ela É um justamente resumo é um de tudo? resumo de tudo que a gente falou aqui, principalmente com relação à produção de provas. Uhum. Inclusive lá, nós temos o objetivo de informar
como você pode fazer essas produções de prova, que nós já falamos aqui, de forma mais resumida, mais dinâmica, e também como que você pode procurar os meios administrativos. Nós informamos lá, por exemplo, a ANEEL, consumidor.gov e tudo mais, que é uma cartilha mais informativa. Ah, eu tenho dúvida de como que faltou luz na minha casa. Entra na cartilha lá, dá uma olhada para você verificar como é que funciona, que aí resume tudo isso que nós falamos com relação à ação judicial, extrajudicial e administrativa naquela cartilha, que eu acho que vai facilitar o entendimento e até mesmo justamente essa questão da cobrança, essa questão de ir atrás dos seus direitos a partir daquela cartilha. Como é que não é? Cartilha Luz para Luz Todos. para todos. Parece um programa do governo Lula, isso, né? Luz para... Só colocamos o nome para ficar melhor de facilitação de Justificado. entendimento, isso aí. Mais alguma coisa, doutor? Rodrigo, perfeito. Mais alguma coisa, doutor? Não, perfeito. Olha só, um conselho que eu dou a vocês é instalar energia solar, é o que eu pretendo fazer o quanto antes, para evitar menos problema e compra um gerador também, porque pelo que eu estou escutando aqui, o negócio é bem complicado. Não tem outro caminho, não há caminho fácil, é o caminho real, e o caminho real é esse que vocês apresentaram hoje. Não tem milagre, não tem pode perlim-pim para resolver isso. A questão do protocolo é essencial. Essencial. Quanto mais protocolo vocês produzirem, mais chances vocês têm de terem o seu pedido atendido. No reclameaqui.com, interessante também, que a empresa vai acabar respondendo vocês. Na ANEEL e no PROCON, também no site pelo aplicativo. Ação civil pública, a questão do prefeito e dos vereadores se unirem, que eu acho que já passou da hora, no Casimiro de Abreu, para propor uma ação civil pública contra a Enel. Nota fiscal desses equipamentos, quanto mais guardar, melhor. E uma coisa que você falou que eu achei muito interessante, ter ciência de todos os seus direitos. Sim. É o mais importante de tudo. Acho que o que vocês estão fazendo aqui hoje é trazer esse conhecimento para que as pessoas tenham ciência, e essa cartilha também é importante. Essa cartilha a gente pega na página, pode botar a página deles de novo para a gente, Bertolli, se não for muito trabalho? Olha lá, adv.jonathancordeiro, Aquele linkzinho ali embaixo. aquele linkzinho ali embaixo, ali naquele azulzinho, né? Isso. Tá ali, a cartilha tá ali disponível, e também do Dr. Léo. Cadê o Dr. Léo? Tá por aí? Dr. Léo, tá ali o link também? Uhum. Tá, a cartilha tá ali? Sim. Esse link eu vou pegar amanhã e vou passar para vocês lá nos stories dos bastidores. Já tá acessando? Já botou? Já Bastante tá legal, disponível? interativo. Já tá disponível também na página dos bastidores 2 lá no Instagram. Recado final de vocês, por favor. Fala, doutor. Lá Rodrigo, naquela página da verdade, lá, na agradecer, câmera da verdade. Lá. agradecer primeiramente ao Rodrigo, os bastidores, Muito pela obrigado. Foi um oportunidade. prazer Rodrigo, enorme. Dr. Jonathan, mais uma vez pela parceria, tenho aprendido muito com o Dr. Jonathan. Temos aprendido juntos, né? E eu aprendi mais com ele. Agradecer a toda a classe de advogados, todas essas pessoas que têm, né, trabalhado na promoção dos direitos do consumidor. Nós viemos aqui como meros representantes, mas Casimiro é abençoado por uma gama de advogados competentes, né, com muita experiência, com os quais nós temos aprendido e tentando ajudar nessa missão de defesa do consumidor, né? O nosso foco não é só o trabalho do advogado nessa área, o nosso foco é incentivar, promover, né, a defesa do consumidor, educar, né, instruir. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e é isso. Antes da sua palavra final, a Alessandra Batista é presidente da OAB de Casimiro de Abreu. Uhum. Vocês lá têm um representante do Defesa do Consumidor, não tem? Não tem, Arão? Sim, doutora Caroline Rodrigues, certo? Não me engano. Sim. Ela eu posso dizer assim, me corrija se eu estiver, é representante da defesa do Eu consumidor? busquei essa informação junto à OAB. Muito importante você ter lembrado, Rodrigo. É uma comissão dentro da OAB A comissão, para presidente da Comissão de isso, Defesa do Consumidor, é a palavra que eu estava para esquecendo. discutir esse assunto. O É muito que importante. a OAB como que a OAB pode somar forças também aos nossos anseios e desesperos em relação à N com a Comissão de Defesa do Consumidor? Muito bem. No caso, a OAB, nesse sentido das comissões, ela tem um dever muito importante de prestação de informação. Então, não podemos fazer, obviamente, campanha direta, aquela questão toda que nós já sabemos, propaganda para judicialização. Não temos essa permissão, até porque isso é captação indevida de clientes. Então, o que a comissão da OAB, o que a OAB tem essa função é de informar. Inclusive, nós estamos aqui como representantes da OAB, uma classe dos advogados justamente fazendo essa função, que é de informar, que é de trazer conhecimento, que é de poder mostrar o caminho para o cidadão, para o consumidor, o que ele pode, o que ele deve, como ele deve fazer. Essa Comissão de Defesa do Consumidor da OAB pode ajudar não a promover, mas encaminhar uma ação civil pública junto ao prefeito? Nesse caso, não. Direcionar,
faça isso ou faça aquilo? Excelente pergunta, mas no caso, ela não tem legitimidade para entrar com uma ação civil pública. Uhum. Ação civil pública, a legitimidade para ingressar com a ação é limitada. É município, é Ministério Público, é Defensoria Pública e associações. Tá? Associações, inclusive, incentivo a criação de associações. Sociedade, por exemplo, que tem questão rural, tem aquelas comunidades pequenas, cria associações. Porque a partir dessa associação, beleza, você consegue entrar com uma ação civil pública. A OAB não tem essa competência, essa legitimidade. A comissão do consumidor, por exemplo, dentro da OAB, não tem essa legitimidade. Então, eu não estou entendendo. Então, para que. Desculpa a ignorância, às vezes eu preciso perguntar, me parece até simples a pergunta, simplória, mas é dúvida realmente. Sim. Para que serviria, então, a Comissão do Direito do Consumidor do OAB se ela não pode ajudar a população nesse sentido? No caso, a comissão da OAB, ela pode pode sim ajudar, como eu falei, na divulgação de informação e conhecimento. A proposta e a visão da OAB, principalmente a partir das comissões, é que a informação e o conhecimento através dos assuntos, por exemplo, Comissão do Direito do Consumidor. O seu conhecimento dentro do direito do consumidor, dentro da questão do Código de Direito do Consumidor, é o que vai garantir, por exemplo, uma sociedade que vai cobrar seus vereadores, que vai cobrar o prefeito, que vai cobrar as melhorias. Aí ela não tem essa legitimidade para impor, para Uhum. colocar, ter força para colocar. Agora, é óbvio que existe uma comunicação, existe uma divulgação. Mas então, quando eu perguntei se essa Comissão de Defesa do Consumidor do OAB pode ajudar ou orientar o prefeito nessa questão da ação civil pública, você falou que não. Não, no caso, ela não pode ingressar com ação civil Não, tudo pública. bem, ela pode orientar o prefeito, Sim, dar perfeitamente. os caminhos. É Sim. como Ó, prefeito, o senhor instituição. pode vir até aqui, o senhor deve fazer isso, deve fazer aquilo. Isso ela pode? Ela pode dialogar como instituição, Como ela vem instituição, para Instituição. enriquecer o debate. Ela é uma ala Isso, e é da OAB. necessário. Sim, A é uma ala. presença do OAB é muito Sim, necessária nesse caso. inclusive a nossa vinda aqui é uma representação nesse sentido Hum. da função da Comissão do Direito do Consumidor dentro da OAB. Sim. Doutor Jonathan, por favor, se despeça aí dos Muito bem, seus amigos. gostaria de agradecer em primeiro lugar o Rodrigo pela Obrigado. oportunidade. Isso aqui para mim é algo grandioso, valiosíssimo, dizer que é uma grande honra à sociedade casimirense, a qual eu tenho muito orgulho de pertencer, dizer que foi uma comunidade que me recebeu de braços abertos e hoje o que eu puder entregar para a sociedade casimirense vai ser de grande valia, não de forma política, porque não tenho nenhuma intenção dessa questão, mas sim como profissional, principalmente dentro da área do direito, meu sócio e amigo e irmão, doutor Leonardo Pina. Gostaria também de mandar um abraço aqui para o doutor Alain Macabu, doutora Aline Lima, que me introduziu na advocacia, junto com a doutora Andressa Teodoro, doutora Daíris, que hoje também tem uma sociedade conosco, e os demais que estão nos assistindo em casa. Nós queremos deixar um recado muito claro para você, muito claro. Você tem direitos e brigue por eles, lute por eles. Parece que nós estamos desesperados, mas o desespero ele não pode deixar que a gente perca a noção e a razão das coisas. Nós temos razão e nós também temos que provar o nosso direito, e nós, como advogados, jovens advogados, mas nós temos completa confiança de que é possível fazer alguma coisa através do judiciário, é possível mudar e é possível conseguir recuperar pelo menos parte dos prejuízos que nós estamos sofrendo todos os dias. E, portanto, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, senhores. Obrigado pelo alto nível do debate. Do debate, não, da entrevista, foi sensacional. Família tá bem? Tá bem, obrigado. Tranquilo, Tudo vovô? certinho. Tudo certinho? Tudo certinho. Manda um Um beijo abraço pra pra ele. família, pra minha mãe, meus primos, todo Tudo mundo bom, assistindo. todo mundo. João também? Mandar um abraço aqui, um beijo para minha esposa também, que está Tá assistindo certo. provavelmente. Não pode deixar de Tomara que mandar ela um não beijo. esteja sem luz em casa. Não, não, nesse momento não. Você lá. Querido Bertolli, mais alguma coisa? Faltou não, né? Bota a tela aí sobre a cartilha, cara. É Luz para Todos. Luz para Todos. Isso é do link lá deles? Isso. Já está disponível lá na página dos bastidores ou então na página dos doutores que nós apresentamos agora. Objetivo do manual, como registrar. Excelente isso. Sempre que faltar energia, siga o passo a passo. Vai passando. Primeiro, segundo, anotar, chamada, informação. Então, tudo que a gente conversou está ali. Resumido. Passo a passo resumido. Sim. Perfeito. Até os meios administrativos de resolver, todas aquelas plataformas que nós Tá informamos tudo ali aqui, informando. aí. Então pode encontrar na página dos doutores que nós informamos aí agora, que também vai estar disponível no Instagram dos bastidores a partir de agora. Faltou luz, se não tiver bateria no celular, consulte isso aí que vai ser de grande valia para vocês. Na próximo dia, agora dia 20 de novembro, nós vamos estar falando aqui com Marcelo Salviano, lá coordenador de Defesa Civil, no dia 27 de novembro, o ex-vereador Carvalhão, lá de Rio das Ostras, no dia 4 de dezembro, Thiago Moura, secretário de Turismo de Araruama, em dezembro ainda, Johnny Michael,
prefeito de Friburgo, vai estar aqui com a gente. E tem uma vereadora que eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela, Vitor? Tainá, vereadora maravilhosa, uma negra linda, que eu tive o prazer de conhecer lá na LERJ, 50 mil votos que ela teve como vereadora no estado, na cidade do Rio de Janeiro. Mais alguma coisa? Mais nada, senhores, muito obrigado mais uma vez. Nós que Saúde e agradecemos. sucesso para vocês, bom trabalho, muitos processos, que a vida continue desse jeito, que vocês estão muito novos e já com um futuro brilhante. Gente, até a próxima semana. Um beijo para vocês, até lá. Oi? Próxima quinta. Mas quinta-feira agora. Todo lugar, até tô ficando velho mesmo. Gente, valeu, um abraço, tchau. Sejam bem-vindos a mais um podcast dos Bastidores. Meu nome é Rodrigo Barros, estamos ao vivo no YouTube. Os bastidores têm oferecimento de Casa do Grão, alimentação saudável é aqui. Krovman. Comércio e serviços. Drogarias Macabu. Entregas rápidas, pediu, chegou. Best Bull Steakhouse, melhor hamburgueria da cidade. Mota e Kiefer, arquitetura. Faculdade Sinsupeg, excelência em educação. Vende óculos. Vem ver o mundo melhor com a Vende Óculos. Actros. O melhor, para os melhores. Orama Refrigerações. Ar puro e conforto ao seu alcance. Start Comercial. Transporte, locação e serviços. Legaliza Reurb. Regularização fundiária urbana. Tem a escritura do